boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Campinas, a única metrópole brasileira onde saneamento básico chegou a toda a população. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva o que contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 10:07 da noite. Até lá!
futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis. Um grande abraço a você que ouve futebol com a maior rede de rádios do Brasil. Futebol é na Bandeirantes e nesse domingo, com rodada tripla, tem Campeonato Brasileiro. Pedro Martelli mostrou a vitória do Ceará em plena Neoquímica Arena. Ceará vencendo o Corinthians em São Paulo. Agora tem Flamengo e Santos jogando no estádio do Maracanã, com Neymar voltando ao time, com Neymar titular na equipe do Peixe. Na sequência, 8h30 da noite, o líder Palmeiras. O Verdão encarando o Mirassol, em Mirassol, no interior do estado de São Paulo. Ulisses Costa vai transmitir. Estádio do Maracanã, com grande público, torcedor do Flamengo enchendo o Maraca para recuperar a liderança, para seguir cabeça a cabeça com o Palmeiras até a última rodada, jogando pelo título na temporada. E o Palmeiras em campo às 8h30, é claro, prestando muita atenção em Flamengo e Santos. Vamos mostrar para você, com toda a equipe da Bandeirantes, o jogo das 6h30 no estádio do Maracanã. Faltam 17 minutos para rolar a bola. Para Flamengo e Santos, principais destaques, principais informações a partir de agora do jogo do Maracanã. Destaque do Peixe, se bem que eu já roubei a manchete dele. Ai, meu Deus do céu, narrador tem que narrar, não pode ficar dando a manchete do repórter. Não me deu uma coceirinha, peço até desculpas. Paulo do Vale, o destaque do Peixe, PDV. Ah, mas é porque de fato, né, Canhão? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Isso é notícia, né? Neymar titular novamente pelo Santos, coisa que não acontecia desde setembro, quando enfrentou aí a equipe do Atlético Mineiro. Neymar jogou contra o Fortaleza na semana passada, mas entrou no segundo tempo. Contra o Palmeiras, quinta-feira no Allianz Parque, o gramado sintético impediu a presença do camisa 10. Por isso, hoje, condicionado, pelo menos é o que o Santos passa, o Neymar está em campo, escalado pelo técnico Vojvoda. E o Santos tem novidades, são 5 mudanças, né? O Alexis Duarte tá fora, o Luan Pérez volta de suspensão, o Mike está suspenso, dá lugar ao Igor Vinícius, o Vitor Hugo não pode enfrentar o Flamengo, o João Schmidt entra no meio-campo e no ataque, Robinho Júnior e Lautaro Dias deixam a equipe para as entradas então de Neymar e Guilherme Canhão. E no adversário do Peixe, jogando pelo título, o Flamengo, Paulo do Vale. E também tem mudanças, perseguindo a liderança do Campeonato Brasileiro, empate contra o São Paulo na última quarta na Vila Belmiro. Emerson Royal deixa o time para a entrada de Varela do lado direito. Alexandro também deixa a equipe. Ayrton Lucas titular do lado esquerdo. Saul deixa também o meio-campo para a entrada de De La Cruz. E Plata suspenso dá lugar a Bruno Henrique, que amanhã será julgado. Ele que vem jogando aí com efeito suspensivo pode ter de cumprir aí os 12 jogos. Canhão. Às 6h30 no estádio do Maracanã, tem Flamengo e Santos, a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alô, Caboclinho, Manuel Zaidan. Oi, nós aqui também. Boa tarde, Canhão. Volta, Caboclinho. Um abraço pra você. Boa tarde, Caboclinho. Bom trabalho. Vamos ao destaque da opinião da Bandeirantes para Flamengo e Santos no estádio do Maracanã. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Boa noite, Rogério Assis, Paulo do Vale, Pedro Cunha, toda a equipe, Capriotti que daqui a pouco estará conosco. Bom, o Santos agora não tem de se preocupar só com vitória, não, mas também com Juventude, que ganhou ontem e meteu 3-1 no Vasco e colou no Santos, tá? 1 ponto do Santos. É claro que se o Vitória tivesse ganhado hoje do Botafogo, a encrenca seria considerável, né? Porque aí o Santos precisaria de 2 rodadas para ultrapassar o Vitória. Como o Vitória empatou, o Santos pode ultrapassá-lo hoje, sair da área de rebaixamento.
E se não conseguir, aí vem o tal jogo a menos que ele tem em relação ao Vitória. Jogo contra o Palmeiras na Vila. É dureza, muito dureza, mas será um Palmeiras desfalcado pela famigerada data FIFA. Desse modo que a FIFA e as federações nacionais arrumaram de ganhar muita grana o ano todo, né? É data FIFA toda hora. E o Palmeiras vai ser muito desfalcado. Então aumenta um pouco a chance do Santos no clássico do sábado que vem. E hoje, claro, com a pedreira, óbvio que o Flamengo é favorito. O Flamengo não tá para brincadeira, quer o título. Se não ganhar do Santos e o Palmeiras ganha do Mirassol, o Flamengo começa a ficar muito distante desse objetivo, então ele sabe que tem de ganhar hoje para ficar ali na cola do Palmeiras. Então é um jogo duríssimo. Mas o Santos ganhou do Flamengo no primeiro turno, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Cruzeiro. É um time capaz de algumas proezas, né? Mas não jogando a bolinha que tem jogado. Vamos ver se hoje, com essas mudanças, com a volta do Neymar desde o começo, se a gente vê coisa melhor do que nos últimos jogos, Canhão. Essa é a expectativa do torcedor do Peixe, fugindo do rebaixamento, 33ª rodada. E desde o começo do campeonato tem sido assim, o sofrimento não para. Outros destaques, o Corinthians, Neoquímica Arena, Luiz Fabiani. Oi, Canhão, um abraço para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes. Para além da derrota para o Ceará, outra má notícia no Corinthians. O Timão não contará com o meia Rodrigo Garro no clássico contra o São Paulo, em 20 de novembro. O argentino foi advertido com o 3º cartão amarelo e durante o jogo contra o Ceará e não irá atuar contra o São Paulo, cumprirá a suspensão automática. 8h30, depois da transmissão de Flamengo e Santos, tem Mirassol e Palmeiras. Em Mirassol, Ulisses Costa vai mostrar com Alexandre Pretzel. E com você que traz o destaque no Verdão, Everton Ramos. Abraço, Canhão, para você e pro ouvinte ligado com a gente em mais uma jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, já aqui no Maião, onde daqui a pouco o Mirassol deve ser recebido com festa, 100 anos da fundação do clube hoje, e a delegação do Palmeiras deve chegar daqui a pouco também. No time titular do Verdão, ao menos 2 mudanças são previstas. O retorno de Aníbal Moreno, que cobriu suspensão contra o Peixe, que deve ficar ali na vaga de primeiro volante no lugar de Emiliano Martinez, e também o Alan na equipe titular no lugar do Sosa. O Palmeiras que vem em busca de tentar se distanciar ainda mais do Flamengo para chegar à 13ª Taça de Campeão Brasileiro. E no São Paulo, destaque de Guilherme Agrela. Fala, Canhão, tudo bem? Um abraço para você, um abraço a todos que nos acompanham na jornada esportiva da Bandeirantes. O técnico do São Paulo, Hernan Crespo, garantiu que fica no tricolor paulista, mesmo após a derrota de ontem jogando em casa para o Bragantino por 1-0. O técnico argentino não tinha garantido a sua permanência em outras oportunidades, mas agora disse que fica no tricolor, com o qual tem contrato até dezembro do ano que vem. O São Paulo que briga por uma vaga na pré-Libertadores e tem os próximos confrontos em casa também na Vila Belmiro. 6h19, hora de Brasília, 11 minutos para rolar a bola no Maracanã, cheio para Flamengo e Santos. Jornalismo da Rádio Bandeirantes com Maju Arruda Leite. Oi, Rogério, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. O governo do Paraná vai liberar 50 milhões de reais para a reconstrução de Rio Bonito e Iguaçu, a cidade mais atingida pelo ciclone extratropical. Segundo a Defesa Civil, 90% do município de 14 mil habitantes foi destruído. Na última sexta-feira, um tornado com ventos de até 250 km por hora devastou cidades da região centro-sul do estado. Pelo menos 6 pessoas morreram. Plantão da Bandeirantes. Boa noite, Pedro Cohen. Fala, Canhão, ótima noite pra você e pra todo mundo que tá ligado aqui na transmissão da Rádio Bandeirantes. Muitos jogos do futebol brasileiro acontecendo neste domingo. A começar, você ouviu, melhor dizendo, aqui na Rádio Bandeirantes, Corinthians 0, Ceará 1, gol de Galeano. Os outros 2 jogos das 4, Cruzeiro e Fluminense e Vitória e Botafogo, terminaram empatados em 0-0. Às 6h30, Flamengo e Santos é a única partida do dia, mas às 8h30, mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Mirassol recebe o Palmeiras e o Fortaleza recebe o Grêmio. Dando uma passada pela tabela,
tabela do Campeonato Brasileiro, o Verdão é líder, tem 68 pontos. O Flamengo, que entra em campo daqui a pouco contra o Santos, é o vice-líder, tem 65 pontos. O terceiro colocado é o Cruzeiro, 64, perdeu a chance de passar o Mengão após empatar hoje em casa com o Fluminense. O Mirassol é o quarto colocado, tem 56, entra em campo ainda hoje. O Bahia é o quinto, tem 53 pontos. Seguido pelo Botafogo, sexto colocado com 52. O Fluminense é o sétimo colocado com 51 pontos. O São Paulo é o oitavo com 45 pontos, seguido pelo Atlético Mineiro, tem 43 pontos na nona colocação. E fechando a primeira parte da tabela, o Vasco da Gama tem 42. Mesma pontuação do Bragantino, 11º, Ceará, 12º e Corinthians, 13º colocado. O Grêmio é o 14º, tem 39 pontos, seguido pelo 15º Internacional com 37. O Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 35 pontos na 16ª posição. O Santos abre o Z4, tem 33 pontos. O Juventude é o 18º com 32. O Fortaleza é o 19º com 29. E fechando a tabela do Campeonato Brasileiro, o Lanterna Sport. Canhão, hoje o Internacional divulgou uma nota oficial sobre os comentários do técnico Ramon Dias na noite de ontem, quando ele disse que futebol é um esporte para homens e não para meninas. O Esporte Clube Internacional reafirmou seu compromisso com o respeito e a valorização das mulheres em todas as esferas do esporte e da sociedade. Abre aspas para a nota do Internacional, lugar de mulher é onde ela quiser, fecha aspas para o Internacional. Hoje também é dia de Série B, Canhão, rodada decisiva, o Criciúma vai empatando em 0-0 com o Atlético Goianiense, o CRB e o Operário jogam às 6h30, mesmo horário dessa partida, e o Paysandu recebe o Coritiba. Também é dia de futebol internacional, jogo bastante importante na Inglaterra. O Manchester City recebeu o Liverpool e venceu por 3-0. E para fechar esse giro esportivo também, você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes o Grande Prêmio de Interlagos na Fórmula 1. Lando Norris, da McLaren, foi o grande campeão, seguido por Antonelli, da Mercedes, e Verstappen fechando o pódio, piloto da Red Bull. O brasileiro Gabriel Bortoleto sofreu um acidente ainda nas primeiras voltas, no início da corrida, e ficou de fora da corrida. Canhão. 6h22, os times prontos, já em campo, Flamengo e Santos para o jogo do Maracanã, na sequência do Campeonato Brasileiro, o jogo da 33ª rodada. A gente começa a definir quem vai cair, quem vai pegar uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana, a briga pelo título diretamente envolvida com o jogo do Maracanã, com Flamengo e Santos, com o Mengão lá em cima, colado no Palmeiras, o líder que joga às 8h30 da noite em Mirassol. Maracanã, Flamengo e Santos e todo o nosso time técnico em campo, na mesa de som, Michel Lopes. Central Técnica com Roberto Dias. Nas imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. No digital, Laura Cruz. 6h23, as equipes já pro campo, ao lado do trio quarteto de arbitragem que está vestindo amarelo hoje. Vamos a mais informações de Flamengo e Santos. Alô, Paulo do Vale. O Canhão, e eu tô vendo bem ali ao lado do trio de arbitragem o Bruno Henrique com a braçadeira de capitão do Flamengo. O Bruno Henrique amanhã, enfim, será julgado, né? Ele que anteriormente pegou 12 jogos por conta de um suposto envolvimento aí em apostas esportivas, né? Teria avisado ali familiares que tomaria o cartão amarelo. O Bruno Henrique foi julgado, pegou 12 jogos. Desde aquele momento, o Flamengo conseguiu ali um efeito suspensivo. Ele vem atuando por conta disso. Esse julgamento teria acontecido na semana passada na cidade do Rio de Janeiro, mas por conta dos fatos que aconteceram por lá, com relação à operação da polícia, né, que acabou movimentando bastante a cidade do Rio de Janeiro, esse julgamento foi adiado. E de amanhã não passa, aparentemente de amanhã não passa, 10 horas da manhã, o STJD vai julgar aí esse recurso do Flamengo. Caso seja derrubado, o Bruno Henrique terá de cumprir 12 jogos. Claro que eles podem ter um novo entendimento da situação, diminuir a pena, mas inicialmente o Bruno Henrique deve cumprir aí esses 12 jogos. Então hoje pode ser, pelo menos no âmbito nacional, uma despedida do Bruno Henrique dos gramados pelos próximos tempos e no ano de 2025. Poderá jogar a final da Libertadores, porque aí é jurisdição da Conmebol, não entra essa suspensão por parte do STJD.
mas hoje é o capitão do Flamengo, né? Não sei qual é a imagem, qual é a mensagem que o Felipe Luiz e o Flamengo desejam passar com essa abraçadeira de capitão ao Bruno Henrique, que hoje é titular justamente porque o Plata cumpre suspensão. Foi expulso contra o São Paulo, mais uma expulsão do Plata pelo Flamengo, e por isso o Bruno Henrique, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, hoje volta titular com a abraçadeira de capitão, formando dupla de ataque com o Samuel Lino, que marcou um dos gols no empate 2-2 com a equipe do Tricolor Paulista. O Emerson Royal sai do time, o Alexandro também, novos laterais, Varela e Ayrton Lucas. No meio-campo, o De La Cruz é sangue novo também na vaga do Saúl. Já o Peixe tem Neymar, confirmado entre os titulares, 22 jogos na temporada, 6 gols, 3 do Campeonato Brasileiro. Não é titular pelo Peixe desde setembro. Vamos com o hino nacional brasileiro no Maracanã. Logo após a execução do hino nacional, o cumprimento dos jogadores por ali, dos capitães, né? Neymar e Bruno Henrique vão daqui a pouco tirar ali na moedinha, escolher campo-bola. Portanto, Neymar voltando a ser titular do Santos, voltando a carregar a abraçadeira de capitão da equipe do Peixe. O último jogo como titular no dia 14 de setembro contra o Atlético Mineiro. Na semana passada entrou na segunda etapa contra o time do Fortaleza, ficou de fora contra o Palmeiras por conta do gramado sintético. Outras mudanças no Santos: o Mike suspenso dá lugar ao Igor Vinícius, Luan Pérez voltando de suspensão na vaga do Alexis Duarte, que nem no banco está. Vitor Hugo não pode enfrentar o Flamengo por questões contratuais, dá lugar a João Schmidt. Neymar e Guilherme, as novidades no ataque, deixam o time Robinho e também o Lautaro Dias. Canhão. Vamos escalar os times no Maracanã. O Peixe para mais uma decisão. Paulo do Vale. Agora quem dá bola é o Santos. Definido e escalado por Juan Pablo Vojvoda, com brasão no gol 77. 18 Igor Vinícius, 14 Luan Pérez, 27 Zé Ivaldo, Souza 33. João Schmidt, camisa 5, 15 William Arão, Zé Rafael meia dúzia, Barreal 22, 11 Guilherme e 10 Neymar. E na reserva do Peixe, à disposição de Vojvoda, Diógenes, o goleiro, JP Sherman, Adonis Frias, Escobar, Rincon, Tassiano, Roleiser, Bom Tempo, Robinho Júnior, Tiquinho Soares, Lautaro Dias e Brahimi. Agora o Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Perseguindo a liderança do Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz escala, Rossi no gol 1, 2 Varela, 13 Danilo, 4 Léo Pereira, meia dúzia Ayrton Lucas, 5 Eric Pulgar, 18 De La Cruz, 10 De Arrascaeta, 15 Carrascal,
16 Samuel Lino e 27 Bruno Henrique. Na reserva do Mengão, PDV. Matheus Cunha, goleiro, Emerson Royal, João Vitor Alexandro Vinha, Everton Araújo, Saul Michael, Wallace Ian, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. E na arbitragem de Flamengo e Santos. Do Distrito Federal, Sávio Pereira Sampaio apita, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Thiago Americano Labes. No VAR, Rodolfo Toschi Marques. Tudo pronto para começar o jogo no estádio do Maracanã. Há tempo de ouvir Cláudio Zaidan. A força da opinião Bandeirantes para esse Flamengo e Santos. Mais uma decisão para o Peixe. Zaidan. O Flamengo tem sido mais instável do que se esperava, né? O time tem feito alguns jogos muito ruins e de repente faz aquela partida formidável, típica do elenco que tem, compatível com o elenco que tem. Hoje nenhum dos dois tem um centroavante típico. Se você olha a escalação do Santos, você olha, o Neymar vai ser o centroavante? Pode ser, mas não vai ser centroavante, ficar entre os zagueiros, vai sair da área e tal, mas não há um centroavante. E do lado do Flamengo, o Bruno Henrique vai cumprir essa função, já que o time não tem nem Pedro, nem Plata, Canhão. Está tudo pronto. Sávio Pereira Sampaio acerta o relógio. Neymar toca na bola, o Peixe dá saída no Maracanã. Vai rolar a bola para Flamengo e Santos, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo pronto. O árbitro acerta o seu relógio, apito na boca. Olha para o Neymar, o sinal da cruz e autoriza. Começa no Maracanã, Flamengo e Santos. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na maior rede de rádios do Brasil, e a bola já sai, ela mal entra em jogo e já vai para fora. Luan Pérez bate na marcação aqui na ponta, lateral com pressa, Souza arremessa, Luan Pérez bota na barriga e toca atrás, volta para o gol do Santos. Brazão domina com o pé, entrada da pequena área, caminha um pouco mais com ela, ninguém pressiona, Arão toca, o Arão pede ali que ele vira a bola para a direita, o que ele faz então? Toca para o outro zagueiro, devolve o passe para Zé Ivaldo, Zé Ivaldo entrega com Brazão que lança lá do esquerdo, Luan Pérez, Souza na ponta, aberto, é marcado, tenta a pinta, tenta jogar a bola, vai desviada, Carrascal coloca o pé e tira, em lateral é bola que chega a sair outra vez, é novo arremesso pro Peixe cobrar, Souza para fazer cobrança, tá todo mundo do Santos marcado, hein? O Flamengo adianta a marcação para não deixar o Santos respirar da saída. Arão se enfia pelo meio, ele arremessa, Neymar de cabeça, uma casquinha, Arão levanta para o ataque, tenta o passe para o comando, para a cobertura, tenta pegando essa bola, o Zé Rafael, tenta a jogada, Carrascal para o Flamengo, toma, toca, Pulgar, levanta no ataque de cabeça, Luan Pérez tira, cai no meio, disputa Barrael, toca para o meio, essa bola volta pela ponta, de cabeça, Varela ganha, bota o cabeção, Souza, tira bem Zé Rafael, toma o tranco nas costas do Pulgar, é falta. Primeira falta e o Pulgar tem a cara de pau de olhar pro Zé Rafael reclamar da falta. Ele sobe com o bração aberto e dá nas costelas do jogador adversário, PDV. É, para logo depois o Neymar conversar, ter uma conversa ali com o Luan Pérez pedindo calma. Um outro detalhe também, Canhão, os jogadores do Flamengo com os nomes diferentes no uniforme, não estão com os próprios nomes, são nomes de torcedores, sócios anjos, são chamados, que abraçam projetos esportivos do Flamengo por meio do imposto de renda. Então eles ajudam ali os atletas do Flamengo de outras modalidades, através do imposto de renda, recebem essa homenagem hoje. 2 minutos, primeiro tempo, o Flamengo troca passes atrás com a sua defesa, domina Léo Pereira, dá pelo meio do campo com De La Cruz, que dá de volta a bola para Léo Pereira, marcado só de longe, entrega De La Cruz por dentro, pede a bola o Eric Pulgar, faz a inversão, vira a jogada, lá do esquerdo, Belo come, escapa da marcação pela ponta, Samuel Lino, inverte a Danilo, ele ajeita na coxa, marcado, Neymar dá aquela pressionada, Danilo enfia a bola para o ataque, Souza de cabeça tira, toca na ponta, a bola chega para Zé Rafael, marcado, tenta o passe a Guilherme, marcado, sai de Varela, volta De La Cruz para o Flamengo, ganha. Mais atrás ele recomeça a jogada, entregando para Varela, sozinho domina e volta na entrada da grande área, o passe para Léo Pereira, 2 minutos 40 segundos, primeiro tempo, o Bengão ataca, a bola aberta, Ayrton Lucas, toca a bola para a ponta esquerda, na proteção pela ponta para Samuel Lino, devolve ela para Ayrton, que toca atrás a Léo Pereira, a distância marca, Neymar fica mais atrás com ele, Guilherme, tem Léo Pereira, uma olhadinha para a ponta e devolve a bola até Ayrton Lucas, Grupo Souza, ali uma eficiência em segurança e serviços.
Flamengo para a área, bola para a ponta esquerda, Bruno Henrique no jogo de corpo, sai da marcação do Zé Ivaldo, dá no fundo Samuel Lino, 1, 2 cintas, bateu pro gol, ela bate na marcação do Zé Ivaldo e sai. Escanteio o Flamengo, primeiro do jogo, lado esquerdo, Paulo do Vale. A bola acaba explodindo no Zé Ivaldo, jogada do Samuel Lino que já cobra curtinho. Cobra curto o escanteio, Samuel Lino para trás, o passe para De Arrascaeta, atrás Ayrton Lucas, devolveu, Samuel Lino, domina, não cruza, devolve ela, Ayrton Lucas, bico da área, levanta a cabeça para cruzar, limpou, pé direito, clareou na meia-lua, não chuta, entrega a bola para a direita, levanta na ponta com Danilo, bate pro gol, Souza põe o corpo, a bola vai desviada no lateral esquerdo do Santos, em arremesso na direita, ataque do Flamengo ainda, com quase 4 minutos do primeiro tempo no estádio do Maracanã, Flamengo Santos empatam em 0-0, lateral cobrado com pressa, arremessa Varela para trás o passe, Pulgar domina, lança de volta a Varela pelo meio campo, já rola com De La Cruz, que entrega a bola para Léo Pereira, volta a bola para De La Cruz, para Varela, estica a perna, Guilherme tocou, depois ele chuta a bola contra o próprio braço, Guilherme chute com o braço esquerdo ali aberto, a bola bate na mão dele, a bola voltou para o time do Flamengo, perdeu o Carrascal, travou Zé Rafael, volta, Neymar nem vai para a bola, refuga, Danilo toma, toca a Carrascal que entrega na meia, Pulgar, Carrascal liga de fundo, tenta o passe para Varela, dribla Souza, drible curto, Pulgar no liga de fundo, vem na marcação, tentando ganhar essa bola pela ponta, Bruno Henrique, disputa, ganha, na área, rolou, bateu pro gol, Arrascaeta, Carrascal, fora! Carrascal dentro da área, recebeu o passe, o Flamengo está reclamando um pênalti naquela tirada do Guilherme, em que ele chute com o braço aberto, acaba desviando. Paulo do Vale, que chegada perigosa. Carrascal acerta a rede, lado de fora, PDV. O Guilherme, ele ainda coloca os braços para trás, né? Depois de fazer o movimento que a bola, justamente, ela atinge o braço do Guilherme, estava com ele bem aberto e depois ele coloca para trás. Mas a arbitragem entende que foi um lance sem nenhuma intenção e o jogo segue. Sobe de cabeça com o time do Santos, ganha Guilherme, toca Zé Rafael, Neymar foi desarmado, Pulgar toma, vira para Carrascal, 1, 2 cintas, Souza na bola, nada ele falta pro Flamengo, Souza toma, dá Neymar, perde pela meia bem aberto, Barreal, Neymar, drible curto, sai na marcação, chuta, ganha dele, De La Cruz, espirrada a bola, volta para Souza ainda, dá no fundo pela canhota, domina Guilherme, 2 a marcar, cortou para cruzar, não cruza, tenta fugir da marcação, colocou na grande área, ninguém do Flamengo, aliás, indo com o Flamengo, Pulgar para tomar, disputa Zé Rafael, bola espirrada, volta pro Flamengo ainda, Varela deixa para De La Cruz pela meia direita, drible curto, marcado, Célio Guilherme vira a jogada na ponta esquerda para Ayrton Lucas, pede atrás o Léo Pereira, Léo já domina e vai no ataque o time do Flamengo, 6 do primeiro tempo no estádio do Maracanã, placar de 0-0, no Maraca, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos do primeiro tempo. Placar do Brasileirão, 33ª rodada, Flamengo Santos, 0-0, Pedro Coin. Jogo importante para as duas equipes, Canhão. O Flamengo, se vencer, empata com o Palmeiras em ponto, mesmo assim segue na segunda colocação por conta do número de vitórias do Verdão. O Verdão tem 21 contra 19 do Rubro Negro. O Santos precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Caído na grande área, Bruno Henrique, carrinho do Arão na bola. Eu não vi falta, e aí o Brazão defendeu. Já disse, Bruno Henrique está recuperado, sobreviveu, tá tudo bem. 6 minutos e meio do primeiro tempo. Brazão dá um balão, envia essa bola à ponta esquerda para Guilherme. Neymar chega por aqui, domina Neymar, a bola quica. Guilherme tenta, bate a marcação, Neymar vai na trombada. Pulgar o atropela, vantagem pro Peixe. Toca, vira o passe, Guilherme tá caindo, Neymar ainda. Bola volta aqui, Bruno Henrique domina, mas vai parar o jogo, Sávio Pereira Sampaio. Pancada nas costas, Neymar caiu do Paulo do Vale. A pancada foi ali nas costas, um pouco mais no alto, mas o Sávio faz o sinal de que poderia ser um choque de cabeça. E de fato, o Pulgar chega por ali e acaba atingindo ali toda a parte superior do Neymar, né? Que fica sentindo bastante depois dessa trombada, principalmente a região da nuca. Grupo Souza, nova eficiência em segurança e serviços. 7 minutos e meio do primeiro tempo. Cláudio Zaidan, 0-0 no estádio do Maracanã. Torcida para o Santos está dobrada, né? O grande Luiz Alberto Pisani, que é palestrino, está torcendo firme para o Santos por motivos óbvios. E o santista Luiz Cláudio Brito lá em Curitiba também, esperando um resultado bom hoje no Maracanã. Mas vem Flamengo aí, né, Canhão? Ayrton Lucas bateu para a área, trava a defesa que atrás, a bola volta, meia esquerda, Samuel Lino, limpou o Arão, na área, bateu direto, ela vai para fora! Brazão tocou na ponta da unha, o outro tá dizendo que não.
O Brasão saltou, chute do Samuel Lino, passa por cima do gol com perigo, Paulo do Vale. Por enquanto a defesa do Santos uma peneira, né? Porque o Lino ele passa com facilidade do Igor Vinícius, passa com facilidade do Arão para finalizar por cima. Fica pedindo ainda o desvio que não aconteceu. Tiro de meta, chega de novo o Flamengo, por enquanto 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Inverte o passe, Carrascal, vira a jogada, Samuel Lino, meia esquerda, linha de fundo, Ayrton Lucas, levantou, a Bruno Henrique de cabeça, Luan Pérez tira a bola, sai da grande área com o peito do Mineiro, que Pulgar, toca ao lado, volta a bola para De La Cruz ainda, 9, primeiro tempo, Maraca, Flamengo, Santos 0-0, na esquerda Samuel Lino, balançou na área, rolou de frente, domina a jogada, Ayrton Lucas, recua, a De La Cruz que bate mais atrás a bola, vira para Pulgar, tem na minha direita Varela, se apresenta com De Arrascaeta, Carrascal pedindo bola, vira a bola para Carrascal, liga de fundo dele, para De Arrascaeta, para Carrascal, prepara a jogada, volta, Arrascaeta, tenta a finta, escapa por baixo, coloca o pé de Zé Rafael, marcação, volta pelo meio campo ainda, perdidaço, o Santos vem correndo de um lado para o outro, Flamengo vem com ela, com o Pulgar na direita, domina e vem à frente, 9,5 primeiro tempo, 0-0, Brasileirão na maior rede de rádios do Brasil, lá vem Mengão, abertura feita na ponta esquerda, passe, linha de fundo, aí o Lucas fecha aqui, marcado, volta Barreal em cima, ele devolve a bola mais atrás ainda, toca do lado, vira com De La Cruz pela meia esquerda, 2 a marcar, enfia por dentro a bola, vem girando, Samuel Lino na grande área, perde Bruno Henrique, domina, Samuel Lino, na direita, Varela se apresenta o lateral, Guilherme tá marcando ele, Varela volta, a bola a Pulgar que entrega, a Varela que volta o passe, meio campo ainda, com Danilo, Flamengo troca passes, Santos todo atrás marcando, com quase 10 minutos no primeiro tempo, 0-0, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais, distribuídas no país, acesse braspress.com. Flamengo para área, cruzamento, sobe de cabeça, tira que atrasa, Zé volta, a bola cai na entrada da grande área, para Zé Rafael, ele vem embora com liberdade, caminha com ela pela minha direita, deixa ao lado o passe para João Schmidt, que deixa a bola com o Neymar, na ponta, Barreal na direita, Ayrton Lucas de primeira, volta para Rossi, o goleiro sai jogando, toca a entrada da grande área, a bola para Pulgar, que ajeita a casa e joga completamente sozinho, no Maraca, a bola rola, o relógio não para, 10 minutos e meio, primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 33ª rodada. Flamengo e Santos, placar de 0-0, Pedro Coin. Mais tarde, 2 jogos que interessam a Flamengo e a Santos. O Mirassol recebe o Palmeiras às 8h30 e o Fortaleza recebe o Grêmio às 8h30 também. Neymar domina, enfia a jogada na canhota, Guilherme fecha aqui, Danilo marca, dominou, Guilherme passa pela ponta, bem aberto, Souza, para Souza, bateu pro gol, bate no Varela, a bola vai desviada. E depois acabou tocando no próprio Souza pelo jeito, mas a arbitragem não viu toque no Souza não, viu sim. Bola pro Flamengo que vai jogar 11 minutos no primeiro tempo, opinião na Rádio Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan, 0-0, são 11h30, primeiro tempo no Maracanã, Flamengo e Santos. Zaidan. No jogo contra o Palmeiras, o Flamengo estranhamente marcou no próprio campo, jogou recuado para evitar que o Palmeiras tivesse espaço de contra-ataque com o Vitor Roque e Flaco. E aí ele, Flamengo, saiu no contra-ataque. Hoje não. O jogo está acontecendo a maior parte do tempo no campo de ataque do Flamengo. O Santos recua inteiro, tenta sair em contra-ataques, mas está faltando qualidade para surpreender o Flamengo, que está melhor no jogo, como se esperava. João Schmidt, o passe para Arão, tentou ganhar a defesa, Ayrton Lucas, calcanhar, De La Cruz, arrumou na área a bola, para trás o passe, ela passa por Arrascaeta, corta a marcação do Peixe, Neymar vem e domina com a canela, Neymar, rebote, volta Flamengo ainda, De La Cruz, na direita, o passe errado para Varela, Guilherme se antecipa, toma, na esquerda aberto, Neymar completamente isolado e sozinho, abre os braços, grita, reclama, Guilherme toca a bola para a direita, com Barreal, se apresenta na marcação, volta em cima dele para tentando chegar na marcação, Samuel Lino, Barreal parou, brecou e domina e devolve mais atrás com o zagueiro, sozinho atrás, Zaivaldo domina e vem com ela, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. Luan Pérez, Neymar, lado esquerdo, marcado por Varela, tenta driblá-lo na linha do meio do campo, balançou para lá, para cá, chuta em cima de Bruno Henrique, perdeu a bola, Neymar, insistiu, perdeu, de volta Neymar,
reclamação, não sei com quem. Toca errado o passe o Flamengo. Saída errada ruim. O Peixe toma. Igor Vinícius. Na direita, Barreal na meia lua. Ajeitou, bate pro gol. Toca a bola em Léo Pereira. Sobra a volta lá do esquerdo para João Schmidt. Domina bem aberto como se fosse um ponta, mas é volante João Schmidt. Deixa do ladinho por dentro para Zé Rafael. Neymar sai da marcação, vira Schmidt. Agora sim entrega a bola com o Neymar que devolveu a Schmidt. Que entrega para Zé Rafael. Que entrega de volta a bola para Neymar outra vez. 15:07 da noite, hora de Brasília. Marcação por dentro. Toma de Neymar, Samuel Lino. Lança Rascaeta que tenta o passe, Bruno Henrique. Ela bate no pé do Zé Ivaldo. Chega no fundo outra vez o passe para Bruno Henrique. 13:30 o primeiro tempo. Bruno dominou na meia lua. Vira a bola para Zé Rascaeta. Levou o tranco, vantagem. Tentou a jogada dela Cruz pelo meio para Carrascal. Chuta o passe. Luan Pérez trava. A bola volta para o Peixe ainda. Para Barreal que vira o passe na esquerda para Guilherme. Guilherme atrás recomeça a jogada para Zé Rafael pela ponta esquerda aberto. Neymar toca a bola. Zé Rafael com o Neymar que domina. São 14 minutos do primeiro tempo. 0-0. Neymar domina e já passa pelo meio do campo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Arão domina, lá do esquerdo, enfia a bola no meio campo com João Schmidt, dá no meio, para Guilherme, forte o passe, Rossi vai para pegar, subiu para pegar na frente do Guilherme. O PDV, só uma pergunta, estou em dúvida, você viu o Neymar? Ele tá em campo? O Neymar tá em campo, PDV? Você deu a escalação aqui? Eu sei que ele tá em campo porque praticamente ele perde todas que ele tá tentando, viu, Canhão? E na direita, caminho o Flamengo, Carrascal vira, tenta Samuel Lino, Ayrton Lucas, passe errado, carrinho por baixo, bateu na bola, Igor Vinícius, bate no Ayrton Lucas e vai pra fora. Sorte do Peixe, essa bola vai pra fora, tiro de meta, o Santos vai cobrar. Cláudio Zaidan, o Neymar não acertou uma até agora, fica aqui na ponta, abre o braço, reclama se alguém faz alguma jogada, chia se não passa uma bola pra ele. O Neymar tá em campo ele tá. Zaidan. Olha, não precisa ir longe, não. Há 3 anos, essas bolas, essas jogadas em que o Neymar foi desarmado, o marcador nem perceberia quando ele partiu. Peraí, cadê o Neymar? Ele estava aqui e não está mais. Isso há 3 anos, não estou falando do auge do Neymar. Hoje não, ele perdeu a arrancada, ele perdeu a velocidade. Quando ele pensa em fazer a jogada, ele já é desarmado. Esse tipo de desarme, o Neymar não sofria de jeito nenhum. Quando o marcador pensava em chegar, ele já estava 10 metros à frente. Hoje não. Ele perdeu essa arrancada. Ele perdeu a velocidade de partida, a velocidade zero, para deixar o zagueiro para trás. Ele não consegue. Ele pensa em fazer e já está desarmado. Ele tem que jogar perto da área, Canhão. Se ele for buscar o jogo no campo do Santos, ele não vai jogar. Desarma no meio campo o Santos. Zé Rafael, Neymar atrás. Zé Schmidt que entrega a bola para Arão, que abre para a ponta esquerda. Lateral Souza, domina a jogada. Tenta driblar, sai da marcação. Opa, agarrado pela camisa, pelo Carrascal, é falta. Pro Santos bater no meio campo, lado esquerdo. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. São 16 minutos do primeiro tempo. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Maraca. Flamengo Santos está 0-0, Pedro Coin. Você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes, hoje foi o dia do Grande Prêmio de Interlagos na Fórmula 1. Lando Norris foi o grande campeão, seguido por Antonelli e Verstappen no pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto bateu ainda nas primeiras voltas e ficou de fora da corrida. Para jogar de volta o Flamengo, vem De La Cruz, abre o passe na ponta, Samuel Lino tomou pressão de Igor Vinícius, bola chegou atrás, rebatida, fica com o Flamengo de volta, Léo Pereira toca, De La Cruz, na esquerda do passe, Samuel Lino estica a perna, corta Igor Vinícius, rebote, volta para o Peixe, para João Schmidt dele, para o William Arão, que dá no meio campo até Guilherme, Neymar fica atrás, Guilherme dominou, sai do primeiro marcador, toca na meia direita esse passe, recuando, pela ponta Igor Vinícius, fecha aberto Barreal, toca Igor, já lança Barreal pela meia direita, devolve a bola, Guilherme, na meia direita, limpou o primeiro marcador, dá Neymar, entrada na grande área, 2 em cima, tenta driblar, vai para trás, dispara pelo meio, João Schmidt, Neymar, outra finta curta, outro come, sai bem, toca na canhota, essa bola pro fundo, para Souza, Neymar tomou sem bola, uma porrada e reclamou do árbitro, Neymar agora sim recebe a bola na meia esquerda, ele continua chiando, vai tomar um cartão já, Guilherme tenta driblar na canhota, escapa a marcação com Zé Rascaeta, cruzou pro gol, Zé Rafael de cabeça por cobertura e a bola vai para fora, direto para a linha de fundo e o Neymar continua enchendo a paciência do Sávio Pereira Sampaio. Ele está pedindo o cartão amarelo. Tudo bem que ele tomou o tranco, disputou a bola,
chegou em cima a marcação e ele vai para cima do Atro com reclamação assintosa nas costas do Atro. Se fosse de frente, ele ia tomar cartão, PDV. É verdade, né? E o Neymar, entre um passe e outro, ele ia lá e reclamava com a arbitragem do tranco que acabou sofrendo. O Santos seguiu no ataque, o Zé Rafael desviou de cabeça por cima, 0-0 no Maracanã. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Na direita o Flamengo aperta, Varela domina, Souza dá aquela fungada, Varela gira, sai da falta, leva o tranco, não sai da falta, saiu agora, tocou na ponta, Pulgar, bateu no Zé Rafael, é lateral, bola Flamengo, ataque na ponta direita, 8h30, Mirassol, Palmeiras, Ulisses Costa com Alexandre Pretzel e com Everton Ramos, Flamengo bate com pressa, arremesso lateral, bola para a meia direita aqui com De Arrascaeta, para De La Cruz, lado esquerdo, Abertão na ponta, fecha pro apoio, Ailton Lucas, domina Ailton, toca do lado, Léo Pereira que deixa na meia esquerda para De La Cruz de volta. Marca João Schmidt, temos 18h30, primeiro tempo, 0-0. De La Cruz pela meia direita, abre a passada, entrega na meia direita, Eric Pulgar, na direita a bola pela ponta, Varela, tem Abertão, Carrascal se apresenta, marcado por Luan Pérez, devolve a bola Carrascal, dá atrás com Varela, que devolve mais, atrás com Eric Pulgar outra vez, são 19, primeiro tempo, Maracanã, 0-0 para Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro, na Bandeirantes é que você ouve o Campeonato Brasileiro, bola pro time do Flamengo, trocando passes no lado esquerdo, que a jogada fica para Ailton Lucas, ele curtinho pela linha direita com De La Cruz, que toca a Pulgar de frente pro gol longe para bater, marca Zé Rafael, Pulgar caminha, carrega, devolve a bola com Danilo, vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. 19h30 o primeiro tempo, o Flamengo tem a bola com a sua defesa, sai jogando com Danilo que volta, a bola com o Pulgar, Neymar em cima, Pulgar devolve para a esquerda, volta, a bola devolve atrás com o Léo Pereira, com quase 20 no primeiro tempo, a força da opinião Bandeirantes, Cláudio Zaidan, segue 0-0, Flamengo e Santos, Zaidan. Só uma observação, Cão, a gente percebe como o De La Cruz, mas ele está 10 mil quilômetros de distância do De La Cruz do River Plate, né? E do seu auge na seleção uruguaia. Ele está deixando o meio campo do Flamengo excessivamente lento, errando muitos passes. Então talvez o Felipe, que gosta de poupar, gosta de ficar mudando o time, ele tenha de mandar o Saúl para o campo, né, no segundo tempo. O De La Cruz, que é um ótimo jogador, mas ele não conseguiu no Flamengo jogar o que ele joga no River, e neste momento especificamente, ele está mal, Canhão, errando muito passe e está muito lento. Central técnica Roberto Dias, na mesa de som Michel Lopes marcando o Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão no Maraca, 33ª rodada, 0-0, Flamengo e Santos, Pedro Coin. Hoje já aconteceram 3 jogos. Às 4 horas, o Corinthians perdeu em casa para o Ceará. Também às 4, Cruzeiro e Fluminense, Vitória e Botafogo empataram em 0-0. Igor Vinícius pela ponta, recebe a jogada, cruzou pro gol, desviou, primeira trave, Neymar mergulhou, fora! Neymar mergulha, dá um peixinho da marca do pênalti, ela passa à direita do goleiro Rossi, que fica olhando, assustado, Neymar, tem um desvio na primeira trave do Barreal, Neymar completa de cabeça também, a bola vai pra fora, Paulo do Vale, o Santos perdeu uma ótima chance. A grande chance da partida até aqui na cabeça do Neymar, né? Uma jogada até bem trabalhada, porque o Igor Vinícius faz o cruzamento pelo lado direito, o Barreal serve o Neymar de cabeça, que aparece por ali, surpreendendo, atacando a bola, não acerta exatamente a direção dela, mas o Santos leva perigo, primeira grande chance do jogo. Samuel Lino, Flamengo na canhota, já limpou o primeiro, devolve ao lado, De La Cruz domina e abre a passada com Danilo, que domina e passa pelo meio campo na ponta direita, domina e vai à frente, Varela encosta, pede pelo meio, Carrascal, toca na meia, Danilo, volta a bola com o Pulgar, que lança com De La Cruz, ó, Ailton Lucas fechando, lançado, vai no fundo, Ailton Lucas, encostou Samuel Lino, Ailton Lucas cortou pela meia, recua, volta, De Arrascaeta, de volta o passe com De La Cruz ainda, marcado, vem João Schmidt em cima, ele devolve a bola com o Pulgar, Pulgar atrás, Léo Pereira, que abre a bola, lá do lado esquerdo para Samuel
Lino, que entrega no fundo, de Arrascaeta, Ailton Lucas bateu no gol, prensado no Zé Ivaldo, que saltou com o primeiro, aliás, por último na bola, lateral com pressa, pega a bola e arremessa Ailton Lucas, chegamos à metade da metade, 22,5 primeiro tempo, Maracanã, Flamengo e Santos, um jogando pelo título, o outro jogando para não cair, vem Flamengo que joga pelo título, Samuel Lino, Ailton Lucas, atrás o passe, De La Cruz que vira para meia, para De Arrascaeta, deu uma olhadinha pelo meio, não toca, Carrascal devolve, olha o período que entrega a bola para a direita ainda, campo de defesa do Flamengo, para Danilo que vira a bola para Carrascal, devolução Danilo, vai pela ponta, Varela aberto, Danilo pela direita no fundo, Bruno Henrique, tentou uma caneta, a bola bateu desviada no Luan Pérez, bateu no próprio Bruno Henrique, não, bateu por último no Luan Pérez, tá marcando o bandeira Rafael Alves, escanteio o Flamengo, na direita, Paulo do Vale. O Bruno Henrique estava tentando passar ali no meio das pernas do Luan Pérez, linha de fundo com desvio do zagueirão do Santos, escanteio, Carrascal tá na bola. 23 minutos do primeiro tempo, o Flamengo tem escanteio, pé direito, bate Carrascal na direita para a grande área, Danilo e Léo Pereira, Carrascal na cobrança, levantou pro gol, passe, vai da esquerda, a bola fica a defesa do Santos pela direita, Igor Vinícius bota para Barreal, na esquerda Beto Neymar, toca Barreal, a Igor de volta, marca Ailton Lucas, Igor limpa, domina, tenta o cruzamento, devolução na direita, Barreal, tá na área, por baixo, volta De La Cruz, colocando o pé, mandando para escanteio. O Santos arma o contra-ataque, cria uma grande chance e ganha escanteio, Paulo do Vale. Era o Flamengo aberto depois do escanteio, né? E aí o Santos desceu, o Igor Vinícius é acionado, o Neymar estava pelo outro lado e na sequência o Barreal tentava algo por ali, o corte por parte do De La Cruz, escanteio Santos. Neymar tá por ali, ó, cumprimentando algumas pessoas da torcida do Flamengo para cobrar o escanteio. 24 minutos, escanteio, Santos cobra, Neymar, pé direito na direita, autorizado, levantou pro gol, Danilo bota a cabeça, sobra, voltou, Guilherme de primeira, ela bate em Varela, se vai pro gol, acho que seria gol, Varela salva o Flamengo, Guilherme na sobra do domínio, vai botar do meio campo, a bola pro Brasão. O chute do Guilherme ia no gol em cima do Rossi, PDV, que canhão do Guilherme, PDV, se essa bola, se não tem o Varela por ali pelo meio do caminho, PDV. Foi na sobra do escanteio do Neymar, né? Ele faz o cruzamento, a zaga do Flamengo corta pelo alto, a bola cai ali onde estava o Guilherme, esperando justamente esse lance para dar uma chicoteada nela. Ela explode na zaga, explode no Varela, é o Peixe, querendo ou não, assustando um pouquinho o Flamengo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simulia em consórciobw.com.br, consulte condições. Ailton Lucas com o Flamengo aos 25, primeiro tempo, toca do lado, entrega a bola, vira. Samuel Lino que lança a De La Cruz, que toca no meio campo, a Eric Pulgar que devolve a De La Cruz, que vira a bola para a ponta esquerda, Samuel Lino, olha para a área, levantou, Bruno Henrique chegou a defesa, prensa, Bruno tenta pegar a sobra, marcado, disputa e toma do Zé Ivaldo na área, lindo drible, rolou atrás, bateu de Arrascaeta, fora! Inacreditável, o Flamengo perdeu, na insistência com Bruno Henrique rolando atrás, de Arrascaeta fica lamentando, ela acertar o gol, mas ele manda para a sorte do Santos, por cima, Paulo do Vale. Agora chama atenção, né, o Bruno Henrique para cima da defesa do Santos, né, do Luan Pérez e também do Zé Ivaldo, sobrando, o Luan queria até uma falta por ali, a arbitragem não marcou e a finalização equivocada, mas numa dessas o Flamengo poderia ter aberto o placar. Barreal na ponta lançando, vai chegar Léo Pereira, domina e devolve a bola para Rossi, com o pé goleiro da jeito e joga na entrada da grande área. 26 minutos no primeiro tempo, já ouço o Cláudio Zaidan. Flamengo ataca na canhota, esse passe pro fundo para Ailton Lucas, que devolve na meia. De La Cruz tem na ponta Samuel Lino, De La Cruz caminha, fia pelo comando, passe. Arão no carrinho, corta a bola, chegaria aqui no meio de Arrascaeta. Schmidt gira, sai da jogada, recua, toca Arão de volta, a bola para Zé Ivaldo. Na direita pela ponta para Igor Vinícius, marcado. Léo Pereira bota o cabeceiro aqui, que vai para fora pela linha lateral. 26 e 30 segundo tempo, aliás, primeiro tempo, 26 e meio primeiro tempo, Cláudio Zaidan, a força da opinião da Bandeirantes, opina já, Neymar domina pela ponta, cruza, aí Igor Vinícius na área, bola para Souza, ele tentou o toque, bateu de primeira para fora, Souza, de um lateral para o outro, do direito para o esquerdo, Souza chega um pouquinho atrasado, se ele calça 43 e acerta a bola no gol, bota para fora, Paulo do Vale. Na posição legal do Igor Vinícius, que faz o cruzamento por ali. O Santos pega o Flamengo no contrapé, consegue de novo chegar, falta aquele capricho
mas é o Peixe também assustando, também chegando na área do Flamengo. Você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes, oficial nas imagens do Alexandre Marques, com Laura Cruz no digital. Flamengo ataca na canhota, espécie, Ayrton Lucas vira para De Arrascaeta, põe na área, a bola sai, Brasil de cabeça, tira dele, Luan Pérez da pocheta, corta atrás, Zé Rafael, pulgar pro Flamengo de cabeça, vira a bola para a direita, Carrascal cruza desviada, vai para a área de cabeça, corta, Schmidt vem, Aravarão tira, voltou pro Flamengo, pulgar de cabeça, vira o passe, meio à esquerda com Dela Cruz, dele Ayrton Lucas, Samuel Lino pede lançado, domina Samuel Lino, linda finta, sai do Igor Vinícius para cruzar pro gol, chuta, ela bate em João Schmidt, vai para fora pela linha lateral, em arremesso Flamengo, lado esquerdo, pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe, pode contar. Arão veio o campo do Flamengo, vira o passe, Coutinho para Dela Cruz, que vira a bola, Ayrton Lucas no lado esquerdo, domina pela ponta, já recua da Dela Cruz, que agora sim lança Samuel Lino, lá na canhota, marcado, encara Barreal, balançou, cruzou, trava Barreal, bola espirrada, volta Dela Cruz ainda. Em Brasília, 19 horas. Para trás o passe do Varela, vira pela meia para Pulgar, que toca lá do esquerdo ainda. Léo Pereira, vem o zagueirão como se fosse um ponta. Dá no fundo para Samuel Lino. Limpou, mas não cruzou. Devolveu essa bola ainda do lado. Ayrton Lucas, dele para Léo Pereira. O zagueiro tá abertão. Enfia pela meia Dela Cruz, dá para chutar. Colocou na área a bola para Bruno Henrique. Tira de primeira, toca para fora essa bola. Zé Ivaldo cai no meio, não pega de cabeça aqui no meio. Barreal sobra a volta. Varela ganha bem a defesa. Bruno Henrique chega na jogada, domina muito mal. Quarta na fogueira, Zé Ivaldo tira Souza de bico. Ela volta a ser do Flamengo na ponta esquerda. 29 primeiro tempo. Ayrton Lucas bota no fundo. Samuel Lino limpou nego Vinícius deixando o pé. Se atira Samuel Lino, vantagem Santos. Não. Ele vai dar a simulação. O jogador do Flamengo vai dar a simulação do Samuel Lino. Como não há vantagem para o Peixe, para o jogo Sádio Pereira Sampaio e dá a simulação do atacante do Flamengo, Paulo do Vale. E fica só esperando o Samuel Lino se levantar por ali para mostrar o cartão amarelo. Portanto, Samuel Lino, né, tentou ludibriar a arbitragem para cima do Igor Vinícius. O árbitro não foi na dele não. Mostra, portanto, o primeiro cartão amarelo do jogo no Maracanã. Mas que jumentice, hein? O cara tava com a bola, é atacante, se expõe aí, toma um cartão amarelo desses. Quase 30 minutos, bola para Brazana, pequena área, toca na esquerda, a bola vem Luan Pérez, marca Bruno Henrique, Luan domina, quase que perdeu, quase não perdeu agora, mas tem uma falta para a sorte dele, a falta do Bruno Henrique em cima do Luan Pérez. Cláudio Zaidan, próximos dos 30 primeiro tempo. Zaidan, a força da opinião da Bandeirantes, ainda 0-0, Flamengo e Santos. Zaidan. Ô, Canhão, para sermos realistas, né? O Santos está entregando o que tem para entregar, o Flamengo não. O Flamengo faz um jogo tecnicamente medíocre. Fica mais com a bola, tem mais qualidade, mais variações, mas não consegue ser claramente superior. O Santos teve aquela grande chance com o Neymar. É lá que o Neymar tem de estar. Porque o que ele não vai perder nunca é domínio de bola e finalização. Ele sabe finalizar. E tem domínio de bola. Isso ele não vai perder nunca. Ele perdeu arranque e velocidade. Agora, é difícil para ele ficar lá na frente, perto da área, para um time que recua demais. O Santos tem de ousar mais às vezes, adiantar o meio campo, adiantar a marcação da defesa, né? O time está muito encolhido e isso obriga o Neymar a buscar jogo. Quando ele busca jogo, quase invariavelmente ele perde a bola, exatamente porque não tem mais a arrancada, a velocidade, essas coisas todas que já frisamos. O Flamengo tem mais a bola, mas é um time que até o momento está sendo tecnicamente medíocre nesse jogo, Canhão. Neymar busca a bola meio campo, enfia no comando, Guilherme sobe de cabeça, Léo Pereira corta a bola, volta para o Flamengo, Pulgar, toca na bola, Zé Rafael espirrada, Neymar domina, tentou a finta, foi tocado por trás, pede a falta para o jogo e marca Sádio Pereira Sampaio. Falta em Neymar pro Peixe na meia direita, Paulo do Vale. Conseguiu um pouco o que ele queria, né, porque vinha sendo desarmado nas jogadas anteriores no início da partida, agora o Samuel Lino para o Neymar por ali com falta, e na bola parada ele pode caprichar. O capitão do Peixe já toma posição por ali, Canhão. 31 minutos e meio, primeiro tempo. Peixe cobra a falta na entrada da grande área. João Schmidt, Arão, Luan Pérez, Zé Ivaldo também tá lá. 0-0, 31 minutos e meio, primeiro tempo. Neymar para a cobrança da falta. Lá para a área, a bola sobe de cabeça, atira atrás. Bruno Henrique, sobra a volta. Souza vira o passe na esquerda, forte demais. Barreal corre, evita que a bola saia. Pulgar marca, Barreal domina, fica sem opções para cruzar, procura alguém de azul claro. Dá uma linda caneta no Pulgar. Barreal ganha, chuta pro gol. Varela desvia, escanteio. Deu um rolinho de calca, uma canetaça linda, o Barreal em cima do Pulgar, que tá procurando ele até agora, hein, Paulo do Vale? Nossa, que jogadaça, né? Ali,
ludibriando o Pulgar, colocando a bola entre as pernas por trás, né? Dá um calcanhar ali no meio das pernas do Pulgar, uma jogada de efeito do Barreal para conquistar o escanteio para o Santos e Neymar já está na bola. 32 minutos e meio, primeiro tempo, escanteio para o Santos bater aqui do lado esquerdo. Neymar para fazer cobrança na grande área. Zé Ivaldo, Luan Pérez. Neymar da bola. Rossi sai para pegar, dá um soco. Tá na área. Souza tenta. Zé Rafael subiu, vem Luan Pérez atrás de cabeça. Para fora! Perdeu o Santos. O Rossi saiu esquisito. Eu me lembrei daquela famosa frase do goleiro, né? Quando a bola vem assim: é minha, não é minha mais não. Ele foi lá para pegar e ficou com um gol escancarado aberto. Luan Pérez, acho que fechou os olhos e cabeceou por cima, Paulo do Vale. Pois é, né? Talvez porque o Rossi ainda não estava recuperado no lance, mas poderia ter pensado um pouquinho melhor ali no calor do momento o Luan Pérez, porque tinha muita gente na área. Olha o Flamengo. Ó o Flamengo, Arrascaeta na canhota, 1-2 dribles para cruzar, levantou pro gol para Varela, cabeceou pro alto, ela passa por Samuel Lino, fica na grande área, corta a marcação do Peixe com Luan Pérez, enfia na ponta esse passe, Schmidt não chega, Igor Vinícius, pro Mengão, toma Ailton Lucas, deixa para De La Cruz que vira, para De Arrascaeta na meia esquerda, caminha com ele, o árbitro tá na frente, sai da frente, seu sábio, ele vira o passe com Danilo, lá na ponta direita, 33:30, primeiro tempo no Maracanã, já intervalo com Ricardo Capriotti, caminha, Carrascal pelo meio, De La Cruz, marcarão, Carrascal tentou driblar, bateu com o braço. Quem bateu na verdade foi o Arão, não foi o Carrascal, mas tinha vantagem o Flamengo, ué. O Carrascal estava com a bola. Não era vantagem para o Flamengo, Paulo do Vale? Se confundiu o seu Sábio Pereira Sampaio. E a bronca do Carrascal é exatamente essa para cima do Sávio, né? Ele estava com a bola, o jogo seguia de alguma forma, foi claro o toque de mão do Arão por ali, e os caras estão até agora na bronca com o Sávio, que acaba marcando a falta aí para a equipe do Flamengo. É falta marcada para o time do Flamengo bater. Aqui lado esquerdo, são 34 minutos no primeiro tempo. Vão para a área, Danilo, Léo Pereira, lá dentro do Bruno Henrique também. Samuel Lino fecha aqui na direita, o Carrascal está praticamente na marca do pênalti, está muito à frente, quando vier a cobrança ele vai sair dali. 34,5 o primeiro tempo. De Arrascaeta na cobrança de falta, Flamengo, lá para dentro o Léo Pereira. De Arrascaeta levantar, Danilo, Brazão dá um soco, depois cai, pedindo falta, o árbitro vai parar o jogo, Brazão tá no chão, seguiu, Carrascal dominou, bateu pro gol, com o pé, tirou Luan Pérez para escanteio. Só mandou seguir o Sávio Pereira Sampaio, porque o Brazão se levantou. O Brazão estava no chão, se levantou, ou seja, não houve nada. E não houve mesmo, ele que tromba com o Luan Pérez, com o próprio companheiro, Paulo do Vale. O Brazão não quis saber, né? Vai que a arbitragem não parasse o jogo por ali, até porque foi uma trombada de jogador do Santos com o jogador do Santos, e aí o jogo teve sequência. Agora o Brazão tá por ali caído para quem sabe receber o atendimento médico depois do choque com o Luan Pérez. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio, tem reclamação de jogador do Santos para cima do árbitro. Opa, cartão para quem do Peixe, hein? Que vai lá encher a paciência do árbitro. Neymar foi lá, ficou pegando no pé da arbitragem, justamente por conta dessa sequência amarelada. Carrascal, escanteio, vem ele, cruzou pro gol, Arão de cabeça, tira a bola, voltou na ponta, De La Cruz colocou na grande área na esquerda, Samuel Lino ajeita, sai da área para cruzar, belo drible o Igor Vinícius, bateu o Igor do carrinho, botou para escanteio do lado esquerdo, Samuel Lino ia fazendo a fila, limpou, toque para fora, a bola vai pro escanteio, então pro time do Flamengo, que bota a pressão e vai para cima, são 36, primeiro tempo 0-0, Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Escanteio Flamengo para a área, permanecendo aqui Danilo e Léo Pereira, lá dentro Bruno Henrique. É a cobrança de escanteio para De Arrascaeta, pé direito na entrada da grande área, o Neymar tá marcando ali o De La Cruz. Arrascaeta cobra, bateu fechadinho pro gol, Brazão sai mal, vem Léo Pereira, bateu pro gol, é gol! Gol! Após o escanteio,
Brasão sai todo esquisito, a bola fica dentro da grande área. Léo Pereira aparece com calma e põe de pé esquerdo. Com o gol vazio fica fácil demais, ela entra. Gol do Flamengo, Léo Pereira, 1 Flamengo, Santos 0. Brasão não tem jeito, tá feito. Léo Pereira, Flamengo a caminho do Verdão para ganhar o título. 1, Santos 0, Paulo do Vale. O chute do Léo Pereira não sai com força, mas ele acaba desviando no Zé Rafael, e aí a bola acaba ganhando uma outra direção, ela sobe um pouco mais e mata qualquer possibilidade do Brasão chegar. Um lance estranho, né? Porque o Brasão sai errado, a bola bate em um, bate em outro para sobrar pro Léo Pereira, que não pega em cheio nela, mas com o desvio do Zé Rafael fica complicada a vida do Brasão e do Santos. O Flamengo abre o placar no Maracanã, 1-0. Cláudio Zaidan, o Flamengo faz 1-0 com o zagueiro Léo Pereira afundando ainda mais o Santos e o Flamengo subindo, Zaidan. O Flamengo nem precisa fazer um grande jogo, né, para ter mais oportunidades. Tem muito mais qualidade. E aí o torcedor do Santos começa a se irritar, porque jogou bem contra o Palmeiras, dentro do possível, mas perdeu. Faz um jogo digno contra o Flamengo, mas está perdendo. Falta qualidade, posicionamento da defesa muito ruim, inclusive em lance de bola parada. Uma coisa é a defesa estar mal posicionada porque tomou um contra-ataque, mas em cobrança de escanteio não dá, né? E ainda, como disse o Paulo do Vale, ainda há o acidental, né? O desvio no Zé Rafael, que tira completamente a possibilidade de o Brasão fazer a defesa. É um estado normal. O Flamengo não faz um grande jogo, um time que erra muito, está meio lento, meio preguiçoso, mas está fazendo o suficiente para ganhar o jogo até aqui, Canhão. Luan Pérez na trombada, chegou, chutou, disputa Bruno Henrique no chão, Bruno pede a falta, é só lateral e está no chão atacante do Flamengo. Sentindo o tornozelo, continua caído. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Casal Carlos César e Fabiana Meschini ligados, atentos, torcendo pelo Peixe, mas está difícil a vida do Santos. Torcedor do Peixe ligado na Rádio Bandeirantes, a cada rodada, a cada jogo é um sofrimento, minha gente. Pelo jeitão hoje, será mais um. Pelo jeitão hoje é dia de sofrimento. E o Peixe continua lá embaixo. Deixa eu ouvir o Pedro Cunha com a classificação. Os 4 últimos, então, temos o Santos e depois Pedro Cunha. Vamos lá, Canhão. É o Santos que abre a zona do rebaixamento com 33 pontos, seguido pelo Juventude com 32. Fortaleza, que joga ainda hoje, pode chegar a 32, tem 29. E o Sport com 17. Santos 33, o primeiro fora tem quanto e quem é, Pedro Cunha? Tem 35 e é o Vitória. 2 pontos apenas à frente. Mas do jeito que o Santos joga mal, não dá para imaginar que esses 2 pontos sejam agora uma diferença pequena, não. 40 minutos, Caiane Martins na central técnica com Michel Lopes na mesa de som marcando. Peixe na ponta, Souza, arremesso lateral, Guilherme tenta a defesa, prensa, a bola vai para fora. Ó, o Santos ganhando escanteio lá do esquerdo, quem sabe o empate, quem sabe o milagre, hein, Paulo do Vale? O lance estava difícil pro Santos, né? O Guilherme ali meio encurralado. O Arrascaeta chega, a bola explode no 10 do Flamengo. Escanteio o Peixe. Quem sabe na bola parada, o Barreal é quem tá por ali agora. 40 minutos e meio, 1-0 o Flamengo, gol do zagueiro Léo Pereira, bate escanteio, o Barreal, lado esquerdo, pé na esquerda, lá pro gol de cabeça, Neymar subiu, bota pra fora, Zé Rafael se antecipando. Ele cai, pede um pênalti, ele se antecipa a todo mundo e bota o cabeção. Ele já fez gol assim na primeira trave, ele fica ligado. Se a zagueirada não presta atenção, e ele acertou a cabeçada, hein, Paulinho? Exatamente, né? O Zé Rafael, ele tem nesse tipo de lance ali uma característica. Mas não deu certo dessa vez, apesar da boa tentativa na bola parada do Barreal. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 41 minutos do primeiro tempo. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maraca, Léo Pereira, Flamengo 1, Santos 0, Pedro Cunha. Passamos o Z4, vamos passar o G4 agora, Canhão. O Palmeiras segue como líder, 68 pontos, mas o Flamengo encosta na pontuação, só perde para o número de vitórias. O Verdão tem 21 contra 20 do Rubro Negro. O Cruzeiro tem 64 e o Mirassol fecha o G4 com 56.
Santos ataca para a área, a bola, Neymar tentou com o Guilherme, chuta, defesa, tira, volta, Varela, bate, Barreal na sobra para Souza, vai no fundo, Carrascal por baixo, derruba Souza. Falta pro Peixe, entrada da grande área pertinho da lateral aqui no lado esquerdo. Vem bola pra área do Mengão, quem sabe o empate. A torcida continua esperando milagres, Paulo do Vale. É uma jogada bonita do Santos, né? Começou com o chapéu no meio-campo do João Schmidt. O Santos trocou passes, chegou por ali pelo lado esquerdo ofensivo. O Souza tomou o rapa do Carrascal, uma falta importante, né? Do lado da grande área, o Neymar toma posição. 42 minutos e meio, tem falta pro Peixe cobrar. Na grande área, o muro, árbitro foi lá, o seu Sávio Pereira Sampaio, que é mão do Wilton Pereira Sampaio, passou o Chantilly, posicionou a barreira, Ross pedindo 3 jogadores, Neymar para cobrança, acho que ele vai tentar o gol daí, hein? 42 e meio, primeiro tempo. Flamengo 1-0, Neymar toma grande distância, 6 passos para trás, são 2 no muro apenas. Neymar autorizado na cobrança de falta, Flamengo 1-0, 43 primeiro tempo no Maracanã. O árbitro vai autorizar a cobrança, todo mundo se pegando na grande área. Neymar autorizado, bateu direto, Rossi! Espalme, a bola sai na lateral, lá do outro lado, na ponta direita, aquela bola perigosa, hein, Paulinho? Se bate em alguém, entre, lateral pro Peixe, Paulo do Vale. Você adivinhou, o Neymar tentou ali um chute direto, mas com aquela, né? Se desvia ali, poderia ser fatal pro Rossi, ele buscou justamente o canto onde estava o goleirão do Flamengo. 43 e segue o Santos com a jogada, fica pelo meio Luan Pérez e presentaço do Luan Pérez o de vermelho e preto do Flamengo, hein? Luan Pérez lança Carrascal, ele caminha pela meia, drible curtinho, sai do Zé Rafael, vai no fundo, Arão prensa a bola espirrada, volta Luan Pérez pra ganhar, limpa, sai do Bruno Henrique, tá caído o Carrascal, toca na ponta esse passe, Guilherme levanta no meio, passa pela marcação, volta a ficar com o Flamengo, De La Cruz, De Arrascaeta, vira a bola pra esquerda, vai se levantando o Carrascal, fica a bola com o Flamengo ainda, 43 e meio, primeiro tempo, 7h15 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes. De La Cruz pela meia, dominou, ajeitou, bateu pro gol, ela vai por cima com perigo, sai cheia de efeito por cima do gol do Gabriel Brazão, tiro de meta, é bola ao Santos cobrar. 44 primeiro tempo, opinião na Rádio Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes, Cláudio Zaidan. Estamos fechando o primeiro tempo no Maracanã, Flamengo 1-0. Zaidan. Não é um jogo que o Santos tem de considerar perdido, porque o Flamengo, repito, faz um jogo ruim. Está na frente, porque tem mais qualidade, pelo volume de jogo, aparece mais no ataque. Agora, está faltando ao Santos a qualidade. Esse é um problema crônico que atravessa a temporada, né? E há pouco um passe errado por essa falta de qualidade, quase sai o segundo gol. É que o Carrascal foi fominha, hein, Canhão? Se foi, ele carregou a bola quando poderia passar para o Bruno Henrique muito antes. 44 e meio, alô, Dinei Ribeiro, tá mandando um grande abraço, Dinei, para você, Cláudio Zaidan. Grande Dinei, moça de Itanhaém. Grande Dinei. Figura maravilhosa, Dinei, vai jogar de volta essa bola do time do Flamengo pelo lado esquerdo com Eric Pulgar, que deixa de Arrascaeta, que entrega De La Cruz, que volta, Léo Pereira, que vai mais atrás, a bola para Rossi. 45, plaquinha na mão do 4 árbitro aqui, o Paulo Roberto Alves Júnior. 2. Queremos a 47, já vem Ricardo Capriotti, intervalo pela Bandeirantes, o Flamengo aperta, ele volta, já ganhou por 1-0, Samuel Lino, lá fundo, na esquerda, do lado esse passe, Ailton Lucas vem por dentro, bola para área, Rascaeta, vem na marcação, Zé Ivaldo tira, evita o escanteio, o zagueiro do Peixe lá na direita, toca na ponta, ela bate, no Ailton Lucas e vai para fora, pela linha lateral, arremesso para o Peixe jogar, 45 minutos agora, primeiro tempo tá indo embora, vamos até 47, 1-0 Flamengo, Grupo Souza Lima e Eficiência, em Segurança e Serviços. 8h30, Mirassol e Palmeiras em Mirassol, Ulisses Costa com Alexandre Pretzel e Everton Ribeiro, o Everton na jogada já também, bola vai recuada aqui atrás com o time do Flamengo, o Everton Ramos vem já com o Pretzel e com o Ulisses Costa, Souza, enfiada a bola com o Neymar, que lança a Souza no fundo pela canhota, cruzou pro gol, Danilo, bota o pé, trava a bola, voltou para Varela, que toca na ponta para Carrascal, perdeu a bola na prensada aqui com o Zé Rafael, Guilherme sobra para o time do Santos, recua, dá João Schmidt, que entrega a Neymar, que devolve atrás ainda para Arão, que entrega para a direita aos 46, minutinho final do primeiro tempo, 1-0 Flamengo, Igor Vinícius, fecha, bola na área, lançou Arão, vem Léo Pereira, Arão tentou no carrinho, conseguiu tocar na bola não, mas defendeu Rossi, fica no chão, Léo Pereira na disputa de bola, atingido pelo William Arão, que esticou a perna e acertou ali o joelho direito do zagueiro do Flamengo, mas nem falta foi, né, Paulo do Vale? Não foi, mas mesmo assim fica caído por ali o Léo Pereira, autor do gol da equipe do Flamengo, vai dando a vitória ao Flamengo, que persegue a liderança do Campeonato Brasileiro. E olha, quando cai o Léo Pereira, o pezão direito dele passou raspando ali o narigão do Arão, hein?
Se aquela sola de chuteira pega no narigão do Ilharão, ele ia voltar para Santos sem o nariz, hein? Olha ali pro relógio, Sávio Pereira Sampaio, para acabar o primeiro tempo. 1-0 Flamengo. Roça jogando aqui na grande área com o Léo Pereira. Meio Mantora domina a bola. Já olhou pro relógio de volta o Sávio Pereira Sampaio. Para acabar. Léo Pereira, apito na boca. Termina o primeiro tempo. Sávio Pereira Sampaio no Maracanã. Flamengo na frente com o gol do zagueiro Léo Pereira. Flamengo. Santos 0. Intervalo Bandeirantes. Alô, alô. Ricardo Capriotti. Deixa aí que agora é comigo mesmo. Você volta já para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Vamos lá então. Atenção, Paulo do Vale. PDV, me conta aí o que você está vendo no gramado do Maracanã. Porque essa derrota do Santos, que a gente já meio que previa, é catastrófica. Mas o Neymar, o que é que tá rolando com o Neymar aí? Fala, PDV. Rolando um abraço de Neymar no Léo Pereira. Se cumprimentaram por ali. Léo Pereira que vai dando a vitória pro Flamengo neste momento. Gol dele, esse 1-0 do Mengão no Maracanã, que persegue ali a liderança, né? E fica a expectativa justamente pro Neymar no segundo tempo, né? Com relação ao cronograma de minutagem, porque ele aguentaria 45 minutos, mas deve retornar ainda entre os titulares do Santos para a segunda etapa. Inclusive ele está ali conversando com a detentora, dando entrevista, claro que questionado a respeito da sua parte física, do desempenho do Santos na primeira etapa. Pouco conseguiu fazer o Neymar para ajudar o Santos até aqui. 1-0 para o Flamengo. Ó, passando as opções do Vojvoda: Diógenes, JP Sherman, Adonis Frias, Escobar, Rincon, Tassiano, Roleiser, Bom Tempo, Robinho, Tiquinho, Lautaro Dias e Brahimi, as opções para o segundo tempo, Capri. Muito bem, é isso aí, PDV. O Neymar tá falando ali, não é? Elogiando a qualidade técnica do time do Flamengo, reclamando da arbitragem. Ele foi craque do piti. O que ele deu de piti nesse primeiro tempo, aí eu vou te falar, viu? Reclamou do árbitro, reclamou dos companheiros, mas tá jogando pouco. Tá ou não tá, Zaidan? Fala, Zaida, boa noite. Alô, Manuel, fala, Caboclinho, boa noite. Oi, Capriotti, boa noite. O Santos tem sido muito parecido em todos os jogos, né? Falta qualidade, principalmente no ataque. O time com o Vojvoda se tornou mais bem organizado, isso é indiscutível. Se você compara, por exemplo, com os tempos do Kleber Xavier, é um time mais bem organizado. Mas falta qualidade. E aquela história, o Flamengo fez um jogo, tecnicamente, para aquilo que o Flamengo pode fazer, para o que é o time do Flamengo, mesmo sem alguns jogadores, sem o Jorginho, sem o Pedro, mas o Flamengo pode fazer muito mais que isso. O Flamengo fez um jogo tecnicamente medíocre no primeiro tempo. E o gol é um pouco um retrato disso, Capriotti. Um escanteio. E a defesa pode estar posicionada, errada, desequilibrada, quando ela sofre um contra-ataque, uma bola perdida que você não está esperando. Mas em um escanteio, não dá para ficar mal posicionado, não há justificativo. Mesmo assim, não se sabe aonde iria dar aquele chute, aonde chegaria a bola, porque há um desvio, né? O chute do Léo Pereira, desvio no Zé Rafael, e aí vai no cantinho, sem chance para o Brasão. Ou seja, é um gol que tem uma pitada de acidental com esse desvio no Zé Rafael, e que mostra que o Flamengo, que é muito melhor que o Santos, né? Compara esses dois times, o Flamengo é muito melhor. Mas não fez grande coisa também não. Ficou mais com a bola, ficou mais no campo de ataque, isso é óbvio. Mas pouquíssimo criou. O Brasão não teve que fazer defesas formidáveis, bola na trave, nada disso. E o gol com essa pitada de acidental, né? Então não foi um grande primeiro tempo do Flamengo. E o Santos entregou o que tem, esforço e tal. Mas quando chega lá na frente, é uma dificuldade muito grande, além dos problemas que tem na sua defesa, que já são conhecidos, né? Olha o número de gols que o Santos já sofreu no campeonato. E quanto ao Neymar, pergunta inevitável, né? O Neymar, ele tem de jogar muito próximo da área. É o que a gente falava aqui, Capriotti. Ele não vai perder nunca
duas das suas qualidades, dois de seus talentos, o domínio de bola e a finalização. Isso ele não vai perder. Ele vai ficar velhinho e vai conseguir ter domínio de bola e finalizar bem. Só que ele perdeu arrancada e velocidade. Como o Santos está jogando muito atrás, esperando o Flamengo, não quer se expor, recua, às vezes é empurrado pelo Flamengo, o Neymar tem de ir lá buscar a bola. E aí ele quase sempre é desarmado, porque ele tem a ideia, ele sabe como fazer. Não vou retornar ao auge do Neymar, não. Há 3 anos, nesse tipo de lance, o zagueiro, o marcador, não encontraria o Neymar. Quando ele pensava em chegar, o Neymar já estava longe. Isso acabou. Ele não tem mais essa arrancada, essa velocidade. E quando tenta a jogada, que ele sabe fazer, que ele sabe como fazer, ele pensa, vou fazer, mas o movimento é tão lento que ele acaba desarmado. Então ele tem de ficar perto da área para usar essas qualidades que ele vai ter a vida toda. Capacidade de finalizar, capacidade de amortecer uma bola, de matar uma bola, de dominar uma bola. Mas não está funcionando. Teve uma chance, uma cabeçada, né, que passou próximo ali, ele se jogou na bola. Mas muito pouco. Mas o Santos tem jogado muito pouco, né, uma partida atrás da outra. O Flamengo é que foi muito aquém do que pode jogar. Aliás, o Flamengo tem sido assim no campeonato. Ele alterna partidas formidáveis, goleadas homéricas, com jogos medíocres. Só que hoje, mesmo fazendo um jogo medíocre, ele fez o suficiente para ir para o intervalo com essa vantagem aí, Capriotti. É isso aí, Zaida. Realmente, né, o Flamengo ficou bem aquém do potencial que tem, do time que tem. O Santos até começou razoavelmente bem o jogo, até começou ali dando um aperto no Flamengo, mas depois foi cedendo ali a pressão flamenguista. Você achou que o Brazão falhou no gol do Flamengo ali, Zaida? Na saída do gol ali? Talvez não. Uma saída meio atrapalhada ali, na saída do gol? Hoje, o goleiro, ele tem de entender que a bola de hoje ela não faz aquela parábola, né? Ou como um míssil, um movimento orbital, né? Ela vem cheia de curva, é uma bola rápida demais. E o goleiro se arrisca muito quando sai. Ele tem de saber exato, tem que ter certeza que vai chegar na bola para disputar e aí vai ganhar, porque ele pode subir com os braços e tal. Qualquer coisa é perigosa. Agora, na finalização, nenhuma culpa, né? Porque há o desvio no Zé Rafael e não havia o que fazer. Mas a defesa não estava bem posicionada. Você vê que o Léo Pereira, ele recua um pouquinho e fica sozinho. Quando a bola chega, ele está sozinho, não é? Dá para ele matar e finalizar. E aí há o acidente, né, o desvio no Zé Rafael, que tira completamente a possibilidade de o Brazão fazer a defesa, né, Capriotti? Exatamente. Ali já estava completamente fora do lance o goleiro santista. Tá bom, Zaida, já volto com você aí, já retorno. A gente já volta aí para todo o segundo tempo. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente vai a Mirassol, para o destaque de Mirassol e Palmeiras, porque assim que a bola parar de rolar no Maracanã, aí é a vez do Maião, lá em Mirassol, para jogo que vale a liderança do campeonato, né? Para Palmeiras e Mirassol, Mirassol e Palmeiras, Mirassol completando 100 anos de existência, que maravilha, não é? E o jogo que o Ulisses Costa vai transmitir com os comentários do Alexandre Pretzel e as reportagens do Everton Ramos, que daqui a pouquinho vem com a gente, trazendo o destaque desse jogo. Parada rapidíssima, já voltamos, não saiam daí, o Intervalo Inteligente Bandeirantes, o Intervalo Inteligente Bandeirantes retorna em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Campinas, a única metrópole brasileira onde saneamento básico chegou a toda a população. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Já sabe da novidade desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. É a cobrança de escanteio para De Arrascaeta. Pé direito na entrada da grande área. O Neymar tá marcando Danilo de la Cruz. Arrascaeta cobra. Bateu fechadinho pro gol. Brazão sai mal, vem Léo Pereira. Bateu pro gol. É gol! Após o escanteio, Brazão sai todo esquisito, a bola fica dentro da grande área. Léo Pereira aparece com calma e põe de pé.
Tá aí o Rogério Assis, o único gol desse primeiro tempo do Maracanã. O gol do Léo Pereira que vai garantindo a vitória do Flamengo sobre o Santos por 1-0. Assim que a bola parar de rolar no Maraca, aí é a vez do Maião em Mirassol. Aí é a vez de Ulisses Costa, Alexandre Pretzel e o Everton Ramos na transmissão de Mirassol e Palmeiras, valendo a liderança do Brasileirão. Vamos a Mirassol. Alô, Everton Ramos. E o jogo de daqui a pouco. Fala, Everton, boa noite. Capri, o torcedor do Mirassol, mais uma vez um abraço pra você. O torcedor do Mirassol fez festa aqui na chegada do elenco, que eles chamavam ser, inclusive, a maior festa de recepção para os jogadores. As duas equipes, em instantes, entram no gramado do Maião para iniciar o trabalho de aquecimento. E já temos escalação do Palmeiras pro torcedor que tá ligado com a gente. Vou passar rapidinho, pode ser, Capri? Vai, vamos lá, escala aí. 4 mudanças na equipe titular que venceu o Santos. Carlos Miguel, goleiro com a número 1. Na lateral direita, Kelvin, 12. Dupla de zaga para Gustavo Gomes, 15. E a primeira mudança, Murilo, 26, no lugar do Bruno Fux. Piquerez na esquerda com a 22. No meio campo, Aníbal Moreno, retorna de suspensão, tem a 5. Andréas Pereira, 8. O Alan, 40, titular. Felipe Anderson com a 7 também é novidade. E a dupla de ataque, Flaco Lopes, 42. Vitor Roque, camisa 9. O Palmeiras, que é o melhor visitante deste Campeonato Brasileiro em 14 jogos até aqui, só perdeu 3 partidas. Vem ao Maião tentar derrubar aí essa invencibilidade do Mirassol, que ainda não perdeu em seus domínios na temporada, pelo menos no Campeonato Brasileiro, viu, Capri? E então confirma aí mais uma vez, o Palmeiras, vai Everton. Pro torcedor alviverde, a escalação de Abel Ferreira, Carlos Miguel no gol número 1, Kelvin, lateral direito, 12, Gustavo Gomes, 15, Murilo, 26, dupla de zaga, Piquerez na esquerda, 22. No meio campo, primeiro volante Aníbal Moreno, 5, Andréas Pereira, 8, Alan, 40 e Felipe Anderson veste a 7. No ataque eles, Flaco Lopes, 42 e Vitor Roque, camisa 9. Dá uma passada no plantão esportivo Bandeirantes, porque é a 33ª rodada do Brasileirão e o Pedro Cohen tá de olho em tudo. Fala aí, Pedro! Vamos lá, Capri, boa noite pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui na transmissão esportiva da Rádio Bandeirantes. Muitos jogos do Campeonato Brasileiro nesse domingo, a começar pelo jogo das 4 horas da tarde. O Corinthians recebeu o Ceará na Neoquímica Arena e perdeu pelo placar de 1-0. Nesse mesmo horário, 2 jogos rolaram também. O Cruzeiro recebeu o Fluminense no Mineirão e empatou o jogo por 0-0. O Vitória também recebeu o Botafogo no Barradão e empatou em 0-0. Esse jogo do Vitória era bastante importante para a torcida do Santos, porque o Santos, se virar contra o Flamengo, pode sair da zona do rebaixamento e passar o Vitória, que tem 35 pontos. O Santos, com essa derrota, estaciona com 33 pontos. Mais tarde, às 8h30, tem Mirassol e Palmeiras com transmissão da Rádio Bandeirantes e também tem Fortaleza e Grêmio no Castelão. 7h36, vamos voltar ao Maracanã. Os 45 minutos finais é a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Agora é com você. Solta a voz, Rogério Assis. Vem, canhão! Vamos nós, Ricardo Capriotti. Está tudo pronto para começar o segundo tempo. Da saída de Arrascaeta, começa o segundo tempo no Maracanã. Eu e você ligados pela mesma emoção no microfone pela Bandeirantes, e o Flamengo ataca na direita, Varela vai para o fundo, do ladinho Varela volta a bola para Pulgar de volta, vira o passe por dentro, tenta a tabela com o Carrascal, enfia a bola para o Henrique, para Varela, cruzou pro gol, Arão, mergulha, tira a bola, sai da grande área de cabeça, completa Souza, rebote, volta a Eric, Pulgar ainda, que deixa a Dela Cruz, que vira a bola para apontar, Varela, que dá o Pulgar, que dá Dela Cruz, que toca na direita, recua, Danilo abre de primeira, vira a bola com Léo Pereira. Tem alteração no segundo tempo no Flamengo e no Santos, Paulo do Vale? Nada, os mesmos times da primeira etapa, Canhão. Ailton Lucas com o Flamengo, domina a bola, entregando na esquerda para De Arrascaeta, toma a pressão de Barreal, devolve a bola de Arrascaeta, vira Ailton Lucas pelo do campo, gira a jogada com Dela Cruz, que devolve a Léo Pereira, que toca a bola para Ailton, que devolve a bola para Léo Pereira de volta. 1 minuto do segundo tempo, estádio do Maracanã, Flamengo, Santos 0,8,5, Mirassol e Palmeiras vão jogar. Ulisses Costa com Alexandre Pretzel, com Everton Ramos, para atacar de volta o Flamengo, Danilo com Varela, deixa o pé e comete a falta, Guilherme. Ele colocou o pé, não, esticadão, e fez a falta em Varela. Falta Mengão na direita, Paulo do Vale. É a primeira do segundo tempo e pode ser um momento de perigo para a equipe do Flamengo na bola parada. Próxima grande área ali pelo lado direito, Guilherme por baixo, cobrou curtinho o Flamengo.
Varela cobra curtinho para trás, a bola vira com Danilo, Pulgar, Léo Pereira, volta Pulgar de novo, Neymar marca só no olho, devolve a bola, o Eric Pulgar recuando, toca Léo Pereira, perna esquerda pela ponta, deixa Ayrton Lucas, pede no gol Rossi, Ayrton Lucas recua, Rossi domina o goleiro, perna canto, Neymar tá marcando um pouquinho mais perto agora, dá um bicudo, Rossi levanta para o ataque em direção de Bruno Henrique, sobe de cabeça, rebate, Zé Ivaldo, vai o meio, não pega Zé Rafael, sobra Flamengo ainda, Carrascal tenta a fita, rouba, tropeça na sombra, Arão dá no meio, lança Neymar, Guilherme na canhota, pede Neymar, põe Guilherme na área, domina lá do esquerdo, vai no fundo para cruzar pro gol. Mas o Sávio Pereira Sampaio está marcando o impedimento, atendendo o bandeira Rafael Alves, impedimento do Guilherme quando recebe a bola do Neymar, ou do Neymar quando sai do meio, Paulo do Vale. Do Neymar, voltando de posição de impedimento, segundo a arbitragem por ali. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. Na direita, Mengão, bola pro fundo para Carrascal, parte em cima de Luan Pérez, meio da área para De Arrascaeta, na área Bruno Henrique, toca à frente, Souza, tira de cabeça, De La Cruz pro Flamengo, pelo meio do campo, De La Cruz, Ayrton Lucas, na canhota o passe, Samuel Lino sai marcado com Igor Vinícius, domina Samuel Lino, vem pela meia, vira o passe, ponta esquerda, Bruno Henrique, domina o atacante, dominou para bater, mas está muito longe, está sem ângulo até, devolve a bola para De Arrascaeta, que toca atrás o passe para Samuel Lino, enfia pelo meio, trava a defesa, a bola bate em Schmidt, volta Barreal, dá um bicudo para fora, Barreal. Ela vai desviada em De Arrascaeta e sai em lateral, bola para o time do Santos cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 3 minutos e meio do segundo tempo. Placar de 0-0. Peixe cobra, arremesso lateral. Zé Ivaldo recua na pequena área. Bola para Brazão. De pé direito, um bicudo para o meio do campo. Sobe na marcação com Danilo Peito escorando atrás a Pulgar. Pulgar domina. Devolve mais atrás ainda no campo de defesa do Flamengo para Léo Pereira. 13h30, segundo tempo. No Maião, lá em Mirassol. Família Mioto, Valdir, a Mariana, Daniel, Otávio, são palmeirenses, estão lá no Maião ligados na transmissão de Flamengo e Santos. E é claro, torcendo por quem? Adivinha? Mas tá difícil torcer pelo Peixe, tá muito difícil. 4 minutos do segundo tempo, essa bola vai para fora, toque por último aqui atrás do Carrascal. É lateral, bola para o time do Santos que vai jogar. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Guilherme na ponta, jogada, vira pra ponta, Barreal, tentou limpar. Opa! Bateu por baixo, Varela. O jogo parado, a arbitragem para a marca, falta em Zé Rafael. Ia dominar, tomou um chute por baixo. Falta, jogo parado para o Peixe, a cobrança pela ponta esquerda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você ouvindo a gente no Band Play, não importa onde você esteja, em qualquer parte da galáxia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Grande abraço para a maior audiência do futebol da Bandeirantes. Peixe domina a jogada pelo meio campo, sai Arcas com o João Schmidt que lança Zé Rafael. Adianta e perde a bola, o Flamengo recupera. Vai na canhota essa bola, vira para Samuel Lino. No comando, já envia essa bola pela ponta, vem De Arrascaeta. Com a cabeça ajeita, com o peito completa, bota no chão, domina. Passa pela ponta, Samuel Lino para De Arrascaeta. Do lado para Samuel Lino. Deu uma olhadinha para trás, devolvendo bola para Ayrton Lucas. Lateral vem na passada, vira quando vai conseguir, toca para o meu campo, Eric Pulgar. Na direita, Varela levanta o braço, pedindo encosta com De La Cruz, Pulgar, De La Cruz atrás, devolve a bola para Pulgar de novo, dele pelo meio campo, recuada, tenta o passe, Pulgar, tentou ganhar, Schmidt colocou pela volta, Danilo recua, dá na área para Rossi, goleiro do Flamengo, tá sozinho. Você ouviu o toque na central técnica com Caiane Martins. Na mesa de som com Michel Lopes marcando. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Brasileirão, 33ª rodada no Maracanã. De Arrascaeta de primeira, linda bola pra direita. Na área dominou o Carrascal, vai fazer, ajeitou, bateu pro gol. É gol! Gol! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre. É do Flamengo! Carrascal lançado pelo meio, mas que passe, que assistência fantástica de De Arrascaeta. Carrascal tá no campo do Flamengo, na velocidade deixa para trás Arão, na cara do Brazão enfia um canhão para fazer 2-0 o Flamengo. Belíssimo gol do Flamengo, tá coladinho no Palmeiras, abriu o olho Palmeiras.
Segundo gol do Flamengo no Maracanã. Carrascal, mas que assistência de De Arrascaeta. Flamengo 2, Santos 0. Brasão não tem jeito, tá feito. 2-0 pro Mengão. Paulo do Vale. Na boa visão do Arrascaeta, né? Mas graças também ao posicionamento da defesa santista, né? Facilitou muito a vida do camisa 10 flamenguista para ligar o Carrascal, que teve toda a liberdade do mundo para invadir a grande área, escolher o canto, bater forte, sem chance pro Brasão e marcar o segundo gol dele neste Campeonato Brasileiro. O segundo do Flamengo no jogo, que parece que quando quer, vai lá e faz. 2-0 Mengão para cima do Santos. Saída errada no Peixe, perdeu essa bola, Barreal, De La Cruz, calcanhar, Samuel Lino, limpou na área, Arrascaeta, cruzou pro gol de cabeça, Luan Pérez bota a bola pra fora pela liga lateral, mas tá muito fácil o jogo pro Flamengo, é essa visão, essa leitura do Paulo do Vale que diz o que acontece, aí parece que o Flamengo, vamos lá fazer um golzinho, vamos lá, vai, pronto, faz um golzinho. Agora vamos ficar quietinhos aqui, pronto. Vou ouvir já o Zaidan, o Flamengo tem posse de bola pelo meio do campo. São 7 minutos e meio de jogo, segundo tempo, o Flamengo trocando passes, faz 2-0. Agora sim, Cláudio Zaidan. A força da opinião, Bandeirantes, um golaço do Carrascal, num passe maravilhoso do De Arrascaeta. 2-0 pro Mengão. Zaidan. Pois é, Canhão, e se o time aqui da Fazenda, time da esquina, for jogar contra o Flamengo com essa formação, você vai fazer o quê? Bom, vamos tentar marcar Arrascaeta e Carrascal. Carrascal é o melhor jogador em campo até agora, né? Ele cometeu só um erro na partida, uma bola que ele foi fominha, em vez de passar, ele tentou jogar individual. Mas é o melhor jogador em campo. Toda hora ele encontra o companheiro livre, ele domina a bola, chama a marcação. E aí os dois estavam com liberdade. O Arrascaeta, que meteu a bola, e o Carrascal, que chegou livre, sem problemas, sem susto, sem se apavorar. Fez o gol na série do Brasão. É o normal, né? São os dois melhores jogadores do Flamengo e fizeram o que deles se espera, né? Saída atrás do time do Peixe, a defesa corta, voltou pro Flamengo. Cruzamento no gol, vai entrar Brasão, dá um tapa pela volta, Arrascaeta ajeitando a pedalada para fazer de bicicleta. Toca para escanteio a defesa. Por muito pouco não sai o terceiro. Carrascal tentou devolver o presente para trás da bola de Arrascaeta. A defesa bota para fora no bico do Luan Pérez. Escanteio Flamengo, Paulo do Vale. Que leva perigo até em lances ali improváveis, né? Como, por exemplo, esse cruzamento do Ayrton Lucas. A bola pega um efeito porque ela desvia logo na saída e quase mata o Brasão por ali e permite que o Flamengo assuste novamente o Santos. Marcou o segundo agora há pouco, vai em busca do terceiro. 9 minutos e meio, segundo tempo, escanteio Flamengo. Bate de Arrascaeta, pé direito, ponta esquerda, 2-0 Flamengo. Na área, Danilo, Léo Pereira, direto pro gol de cabeça, Zé Ivaldo botou pra fora. Tinha ângulo para tentar o gol olímpico se quisesse. O Zé Ivaldo tá muito longe, ele e o Guilherme também dá trave em PDV. Se tentar o olímpico pode fazer, não pode não? Na fase que o Flamengo tá, vem de novo Arrascaeta. De Arrascaeta pra bola, levantou direto no gol, ela vai entrando, o Brasão voltou, deu um tapa, tira. Ela ficou na direita, Bruno Henrique que recua, toca na ponta Samuel Lino, pra trás, vira com De La Cruz que toca meia esquerda aqui, pra ajeitar Pulgar de volta à ponta esquerda, pra De Arrascaeta com liberdade, devolve a bola, vira para Pulgar, pede atrás, Danilo encosta, De La Cruz também, Pulgar já toca a bola com De La Cruz que deixa na ponta, pra De Arrascaeta, o Flamengo troca passes e faz o que quer, ganha só por 2-0, ponta esquerda, Léo Pereira, linha de fundo, Dailton Lucas, olha para a área, drible curtinho, sai do Barreal, devolve atrás essa bola, vira, tocando com De La Cruz, o Flamengo troca passes, enquanto isso giro, tempo e placar do Maracanã, a bola rola, o relógio não para. Agora são 11 minutos do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 33ª rodada no Maraca. Por enquanto, Flamengo 2, Santos 0, Pedro Coin. Mesmo com essa vitória por 2-0, o Flamengo encosta na mesma pontuação do Palmeiras, mas não ultrapassa o Verdão. O Palmeiras tem 21 vitórias contra 20 do rubro-negro no campeonato. O Santos segue na zona do rebaixamento com 33 pontos contra 35 do Vitória, mesmo tendo um jogo a menos que é contra o Palmeiras no próximo domingo.
11 minutos e meio, segundo tempo no estádio do Maracanã. Placar de 2-0, Flamengo. 8h30 tem mais Campeonato Brasileiro, rodada tripla nesse domingo. Martelli mostrou a vitória do Ceará na Neoquímica Arena diante do Corinthians. Estou mostrando aqui com o Zaidan, com o Paulo do Vale, com o Pedro Cunha. Por enquanto 2-0 o Flamengo do Santos. E às 8h30 tem Mirassol e Palmeiras com Ulisses Costa, com Alexandre Pretzel, com Everton Ramos, direto da cidade amiga, da belíssima cidade de Mirassol. Ailton Lucas na canhota para o Flamengo, já toma, vira para Arrascaeta no fundo da Bruno Henrique para a grande área. Ailton Lucas pediu bem Bruno no fundo para cruzar, tentou travar o Luan Pérez, botou para fora. Escanteio, Flamengo, ponta esquerda. É aquilo mesmo, né, PDV? A leitura tua é aquela. Flamengo ataca, vamos lá, vamos ganhar um escanteio, tentar um gol, né, PDV? Mais uma agora. Já cobrou curtinho. Bruno Henrique para trás, a bola para Samuel Lino, domina bico da grande área para trás, arrumou Ailton Lucas, pé direito para chutar, chuta prensando, a bola fica espirrada, volta na canhota, Arrascaeta tenta a finta, chuta a bola, bate na barriga do Barreal, na mão, na barriga. Barreal, aliás, Igor Vinícius, aqui é quem domina essa bola. Toca na entrada da grande área para Schmidt, que deixa passar para Arão. Arão enfia na meia, o Neymar tem campo, agora que eu percebi que ele voltou para o segundo tempo. Passe errado, Léo Pereira, abre Arrascaeta na área, a Léo Pereira vai no fundo para cruzar, bateu para trás, a bola bate na marcação, novo escanteio. Volta travando e tem cabeça com cabeça, hein? De Arrascaeta na grande área com o jogador do Peixe, não sei se é Zé Rafael. É o Luan Pérez. Luan Pérez no chão, parece desacordado. Apagaram as luzes do Maracanã só para ele. De Arrascaeta sobreviveu, Paulo do Vale. Levou a pior o Luan Pérez nessa disputa, né? Porque o Léo Pereira vai até a linha de fundo, faz o cruzamento, eles disputam a bola por ali na pequena área, o Arrascaeta e o Luan Pérez. E o zagueiro do Santos é maior, mas leva a pior nessa, tá caído ali já com o corpo para fora do campo e recebe o atendimento médico. O médico do Flamengo ali foi observar o De Arrascaeta. O médico do Flamengo está junto com o departamento médico do Santos para ajudar também, para ver qual é a situação do Luan Pérez. O De Arrascaeta se levantou e disse: não, tá bem, tá tudo certo, tô bem. Caído por enquanto apenas Luan Pérez. 13 minutos e meio, segundo tempo. Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes. É um jogo de ataque contra defesa, Zaidan. E por enquanto só 2-0 o Flamengo, Zaidan. O segundo tempo é muito diferente do primeiro, né? O primeiro era o Flamengo mais preguiçoso, mais lento. A gente até dizia aqui que o De La Cruz não estava bem no jogo, estava errando passe e tornava o jogo do Flamengo muito lento no meio-campo. Segundo tempo, não. O Flamengo conseguiu, num contra-ataque, em que o Santos estava escancarado, fazer o segundo gol com muita facilidade e já teve chance para fazer gol olímpico, outros gols de bola cruzada como o primeiro. Encontra muito espaço para jogar e encontra agora um Santos muito abatido. Isso é perceptível. E o Neymar, houve um momento em que o Flamengo estava quase inteiro no campo ofensivo e o Santos marcando com 9, né? É uma linha de 5 e 4 à frente. O Neymar estava lá no meio campo esperando para ver o que acontecia, se alguém conseguia tomar a bola para lançar para ele. Não dá para ele ficar voltando e tentando chegar ao ataque. Tá na hora do Santos mexer. O Vojvoda não é do tipo de fazer como o Fernando Diniz, que tira um zagueiro e põe um atacante, põe um meio-campista e tenta reagir. Ele é mais conservador. Mas ele está com 3 jogadores no meio-campo que são bons, mas ele precisa de alguém que consiga puxar contra-ataque, consiga sair da defesa para o ataque, como o Rolezer. Ele pode trazer o Barreal para o meio, entrar com o Robinho Júnior pelo lado. E não vai dar para o Pérez, né? Pelos sinais que estão fazendo ali, vai ter de mudar o Vojvoda, né, Canhão? Vai ter que alterar mesmo, né, PDV? Porque ele tá lá no chão tentando se recuperar, mas não dá. Pelo jeito ele tá muito grogue, né? Tentaram até a proteção ali com aquela touca de natação, mas ele continua recebendo atendimento, me parece bem atordoado depois da pancada. E aí os próprios jogadores do Santos sinalizaram com a substituição. E no banco de reservas zagueiro, o Santos tem o Adonis Frias. Bom, vai ter que trocar mesmo, não dá para o Luan Pérez. E aí entra em campo o protocolo de concussão, né? O Santos vai ter mais uma alteração. O Flamengo também, então. E prepara o Vojvoda. São 2, além do Adonis? O Lautaro Dias está por ali também conversando com o Vojvoda. E o Adonis também. Agora, o Luan Pérez está ali, ele até está com aquela touca de natação, né? Ele está com a touca de natação, mas não apresenta nenhuma condição, né? Não apresenta nenhuma condição. Então, no Santos, na verdade, não será o Adonis, não. Ele tira o zagueiro, o Luan Pérez, 14 para a entrada do Bom Tempo.
Portanto, bom tempo, 49 pintando na equipe do Santos. Mexida feita então pelo Vojvoda. O que ele puxa ali para a defesa ao lado do Zé Ivaldo? Zaidão, o João Schmidt? Ele pode escolher o Schmidt ou o Arão, né? Mas provavelmente o Schmidt vai fazer essa função. Troca então o Santos, tem escanteio o Flamengo. De Arrascaeta cobra, pé direito na esquerda, saiu ali, não tinha alguém na primeira trave, não tem ninguém mais, ó. Se ele bater com efeito, ele vai fazer o gol. Ele partiu e bateu com efeito na primeira trave, de cabeça, rebate, toca para fora aqui atrás da defesa com o Zé Ivaldo tirando. Lateral pro time do Flamengo bater. Tem alteração? Não, não tem alteração. Já tem alteração do Flamengo, é isso? Quem vem? Saúl daqui a pouco. Saúl já no time do Flamengo, camisa 8, tá aqui na beira do campo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 17h30, segundo tempo, 2-0 pro Flamengo. O Flamengo troca passes. Oi, Cláudio Zaida, diga. Arão está como zagueiro. Arão. O William Arão tá voltando aqui, então, fazendo dupla na defesa com o Zé Ivaldo. Caboclinho, Manuel Zaida. Grande abraço, Caboclinho. Tá ligado, atento, acompanhando a transmissão e vai acompanhar já com o Ulisses Costa. Mirassol e Palmeiras também. Vai jogar o time do Flamengo. O Pulgar domina pelo meio do campo. Dá uma levantadinha para olhar essa bola para a ponta, mas não passa para ninguém não. Caminha com ela agora sim, toca no lado esquerdo. Ailton Lucas pelo comando, já gira o passe pela meia direita. Carrascal, alto do segundo gol, domina e vai tentar tocar, não vai nada. Ele domina a bola e devolve atrás a Pulgar. Pulgar entrega, ele volta essa bola para Carrascal, que vira para Ailton Lucas, que de primeira vira a bola para Rasqueta, que devolve a bola para Ailton Lucas. O Flamengo troca passes com tranquilidade pelo meio do campo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e disputa pelo acesso. Assine já. Terminando, Flamengo e Santos em Mirassol e Palmeiras, Ulisses Costa. E defesa do Santos aberta pela direita, Bruno Henrique lançado. Tá na área, Bruno. Arão, carrinho por trás, é pênalti. Tá dando um escanteio, Sávio Pereira Sampaio. Ele tava acompanhando de perto, hein? Ele faz a diagonal e fica até atrás. Carrinho do Arão no pé direito do Bruno Henrique, por enquanto, apenas escanteio. No toque do Arão em cima do Bruno Henrique, Paulo do Vale. Pois é, e o Arão ele sai reclamando com a arbitragem mesmo que o árbitro não marque o pênalti num primeiro momento. Ele encosta no Bruno Henrique e eu não sei se encosta na bola. Você que é tiro de meta, o Bruno que tocou pra fora, viu? A impressão que eu tive é essa. Zaidan, tempo de te ouvir, o VAR tá verificando. Eu achei que é tiro de meta, no toque do Bruno Henrique. Concordo com você, pênalti pra mim não aconteceu. E você deu aquele alô de sempre no Manuel, mas foi puxar a paia, acabou. Acordou cedo demais. Coisa boa. Bom demais. Compensação, ele vai acordar o Galo amanhã. O Galo que se cuide. Amanhã ele acorda o Galo. Ó, tem a conferência do Rodolfo Toschi Marques. Repito, para mim tem o toque do Arão no Bruno Henrique? Tem. Mas é um contato pelo carrinho. Tudo bem que o Arão também vem com certa imprudência, né? E vai pro monitor o Sávio Pereira Sampaio. E se vai pro monitor, vai dar o pênalti Paulo do Vale e Cláudio Zaidan. Se chamou pro monitor, é pro pênalti. O árbitro não vai se expor com 2-0 o Flamengo PDV, ele vai dar o pênalti. E assim, a impressão que eu tive, a gente pode até discutir o pênalti, mas é que ele toca de fato no Bruno Henrique e não toca na bola, né? Eu queria colocar um adendo, me perdoe aqui te interrompendo. É pênalti porque, Zaidan, a bola ainda estaria em domínio do Bruno se ele permanecesse de pé. A bola fica muito próxima. Ó, há o toque e o Bruno continuaria com a bola. Pênalti, Zaidan e Paulo do Vale. Aí, nesse critério, por essa avaliação, para mim, pênalti. Se a bola tivesse ido embora, enfim, não houvesse possibilidade do Bruno ficar com ela, mas ela ficaria para ele, Paulo do Vale. Vai voltar o Sávio agora. Pênalti Flamengo, Paulo do Vale. Imagino que no critério que eu estou dizendo aqui, na minha avaliação e interpretação. Exatamente. Confirmado então o pênalti do William Arão em cima do Bruno Henrique. Zaidan, e você? Inclusive na hora eu achei que o Arão tinha tocado só a bola, que era escanteio, depois achei, não, ela bateu no Bruno Henrique, mas de fato ele impede o Bruno Henrique de seguir no lance. Ele toca na perna do Bruno Henrique, tenta pegar a bola, mas a intenção é irrelevante nesse tipo de lance. Não é mão na bola, então a intenção é irrelevante. Interessa o que aconteceu de fato. E ele impede, tocando a perna do Bruno Henrique, que ele continue no lance.
acertou o VAR que chamou o árbitro para fazer a revisão. No Flamengo estava saindo o Samuel Lino para a entrada do Luiz Araújo 7 e o Saúl já está um bom tempo ali para entrar, né? Mas parece que mudou ali, daqui a pouco a gente confirma, o Arrascaeta já está com a bola para fazer a cobrança. Agora sim, ó, saindo o Carrascal 15 para a entrada do Luiz Araújo com a 7, portanto sai o Carrascal 15, entra Luiz Araújo com a 7 e o Saúl já confirmo quem sai para a entrada do Saúl. E o pênalti primeiro. 22 minutos do segundo tempo. O Flamengo pode fazer 3-0 no Maracanã. O árbitro vai lá, conversa com o Brazão para orientar aquilo que ele já sabe, que não pode sair da linha do gol. De Arrascaeta tem tudo para fazer 3-0 o Flamengo. 22 minutos do segundo tempo. O Santos perde mais uma. Lamentavelmente uma rotina. Um elenco péssimo. Qualidade lá embaixo do elenco montado. Parabéns aos envolvidos em que montaram esse time. De Arrascaeta no pênalti para o Flamengo. 22:30 segundo tempo. Autorizado, partiu, bateu na trave! Ela bate na trave e sai na lateral lá na ponta direita. Ufa! Até que enfim alguém joga para o Santos a trave direita do gol do Maracanã, Paulo do Vale. Porque o Arrascaeta fez tudo certo, né? Ele bate com força, ele tira o brasão do lance, bate alto, mas aí ele dá azar. Caprichosamente a bola explode no alto da trave. E vem de volta o Santos, bola Guilherme pelo meio, tentou o passe, errou o Barreal. Errou o passe, Guilherme, a bola não vem no meio para Barreal. Sozinho vem atrás o time do Flamengo para jogar. 23 do segundo tempo, Cláudio Zaidan. A força da opinião Bandeirantes. A trave defendeu o terceiro gol do Flamengo. Segue 2-0 Zaidan. Bom, vamos ver se esse erro do Arrascaeta produz algum efeito no Santos, né? Reanima o time que estava entregue, inteiramente entregue. E cai entre nós, o próprio Vojvoda. A alteração que ele fez foi por causa de uma impossibilidade do jogador ficar em campo, o Pérez. E aí até acho que ele fez o correto, né? Ele colocou um jogador mais ofensivo no meio campo, um bom jogador que é o Bom Tempo. Agora, ele precisa mudar mais, né? O time não está produzindo nada, absolutamente nada. O segundo tempo é o jogo de um time só. Então ele tem de tentar alguma coisa. Ele não pode dar esse recado para o banco, né? Não, vocês não são capazes de mudar o cenário desse jogo. Ele está ali assistindo, entregue, não pode. Tem de mexer, tentar alguma coisa. Pode funcionar? É difícil, mas tem de tentar, né? Com esse time que está em campo, ele já viu o que é possível fazer. Muito pouco. Sai mal o Brazão, dá um presente, então Lucas Cotora ficou na área, dominou Samuel Lino para fazer, bateu no canto, Brazão defendeu! Saída errada do próprio Gabriel, Brazão no pé do adversário, PDV. O Canhão, e confirmando a outra alteração no Flamengo, o De La Cruz saiu com a 18 para a entrada do Saúl, camisa 8. Neymar domina pela meia direita, caminha, de vez em quando ele participa do jogo, dá um biquinho na direita, devolve a bola para Barreal, que toca Neymar outra vez, vem com ela, põe a defesa de cabeça, tira, que atrás da defesa do Flamengo, rebate de cabeça, Léo Pereira corta, ela volta na ponta, Samuel Lino toca para De Arrascaeta, que ajeita e joga só. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Caiame Martins na central técnica, Michel Lopes, mesa de som estão marcando o Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Flamengo 2, Santos 0. E o Flamengo tenta a jogada pelo meio campo, a defesa corta, recupera a bola, sai atrás, Léo Pereira, confirmando Pedro Cohen, 2-0, Mengão em cima do Peixe. É isso aí, Canhão. E a tabela do Campeonato Brasileiro segue com o Santos na zona do rebaixamento. 33 pontos e o Flamengo vice-líder. Por dentro a bola com o time do Flamengo, Samuel Lino, Bruno Henrique vai fazer o terceiro na grande área, bateu, Brazão saiu com ele! Na trombada, Brazão chega se antecipando mano a mano, Arão com Bruno Henrique, Brazão faz uma defesa gigante e salva o terceiro gol do Flamengo. Paulo do Vale, mas está marcado o impedimento, por isso o jogo não está valendo mais. Banheira, marca o assistente Thiago Labis. E saiu por ali o Barreal 22 para a entrada do Lautaro Dias 19 e saindo também o camisa 6 Zé Rafael
para a entrada do Tassiano, 16, na equipe do Santos. Portanto, alteração dupla do técnico Vojvoda na equipe do Peixe. 26 minutos e meio. Zaidan falava que tem que mexer o Vojvoda, pronto, mexeu duas, mas eu fico imaginando e me perguntando, se o time titular é ruim, quem tá no banco... E a saída errada aqui no meio, quase essa bola fica para Bruno Henrique. Carrinho tira o Zé Evaldo, Brazão bate à frente, vai chegar o Tassiano. Então, Zaidan, se o time titular é ruim, quem tá na reserva não é pior? Nem sempre, né, Canhão? Os dois que entraram são piores que os que saíram, você tem toda a razão. Agora, o Bom Tempo, por exemplo, é um jogador que merece ser titular. Com o Vojvoda, ele sumiu do time, ele teve uma contusão, é verdade, mas deve ser mais utilizado. Aí ele colocou quando o Pérez se contundiu. O Robinho, o Robinho, inclusive, é um cara que pode jogar mais pela esquerda, ao Santos aí. Guilherme ajeitou, recebeu de volta, entrada na grande área para bater pro gol, manda longe. Bandeirantes. Neymar fez a tabela, o Neymar também. Bom, esse lance merece. Vou fazer outra vez. Guilherme chutou. Bandeirantes, o canal do esporte. A bola foi no meio da torcida, atrás do gol do Rossi. O Neymar em campo também, vamos combinar que é uma figura decorativa, né? Parece aquele jogo de fim de ano em dezembro, jogo do Maracanã. Canhão e PDV. Se tá todo mundo de máscara, ninguém sabe quem é quem, o 10 do Santos já teria sido substituído, sem dúvida. Opa, verdade. Na esquerda, Samuel Lino, sai do Zé Evaldo, que deu um carrinho que se pega e ia tomar vermelho. Para trás, Samuel Lino. Tentou Luiz Araújo, ele fez a tira com o João Schmidt, que já bota a bola pela ponta aqui. Lautaro vem para buscar, se não buscar vai passar fome. Tassiano perde no meio, Neymar e Guilherme. Para a bola, Lautaro, entrega do lado, devolve ela pela meia direita ainda, bom tempo, Neymar que toca na ponta esquerda para Souza. 28 minutos e meio do segundo tempo no Maracanã, por enquanto 2-0 Flamengo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a semijar. Pro Peixe esse passe, bom tempo para Souza, cruzou pro gol, Tassiano tenta a bola, vai para a grande área, Lautaro bateu de canela e botou a bola pela linha de fundo de voleio. Faço muito jogada parecida com essa, viu, final de ano, tem um jogo lá do Odinei em Itanhaém, faço assim o tempo inteiro, com a canela, porque primeiro sem óculos, e eu ia pegar de canela, PDV, mesmo que eu estivesse enxergando a bola. Mas você não teria o Neymar no seu time para fazer uma cara de reprovação pela tentativa, viu, Canhão? Os caras fazem também, galera, vai todo mundo, ó. O Kleber Machado, que é corneta. Maurício Noriega, Luiz Ademar vai. O Domingão, sabe o Domingão, craque, zagueiro? Né? Os caras cornetam. E no gol o Mauro. Mauro que jogou no Santos. E o Odinei que joga com a 10, é o dono do time. Mas essa do Lautaro de canela eu faço muito, viu, Zaidan? Você se lembra, Canhão, o Paulo do Vale... Eu era muito criança, acho até que o Paulo Vale não havia nascido quando fizeram o filme Isto é Pelé. Até porque o Pelé ainda jogava, ou tinha parado... Comecinho dos anos 2000, não foi? Isto é Pelé. Não, muito antes, não é o Pelé antes, Eterno, não. É muito antes. É o Isto é Pelé. Sim, eu acho que em breve farão o Isto é Lautaro. Anos 70. Isto é Lautaro. Não, e dá pra fazer vários. Vai jogar outra vez o time do... Mas a culpa não é dele, a culpa é de quem contratou. Claro o Cruzeiro, ele não fez nada. Ele tá lá, chamaram, estão pagando, vamos embora. Domina Samuel Lino, lado esquerdo, sai da marcação lá atrás com o Lautaro aí em cima. Fecha, tentando ganhar essa bola de Arrascaeta, enroscada, a bola ficou espirrada para bom tempo. Vem na marcação, comete a falta, Arrascaeta para tomar cartão. Eu acho que a Arrascaeta não queria jogar o próximo jogo do Flamengo, PDV. Dá uma olhadinha aí, porque para fazer essa falta que ele fez... E até porque o próximo jogo do Flamengo, Canhão, é um jogo atrasado contra o Sport, né? No sábado da semana que vem, 6h30, lá em Recife. Tá na cara. E ele vai estar com o Uruguai, Santos, não? Isso, ele vai estar com o Uruguai, exatamente. Mais isso então. Pronto. Arrumou um jeitinho, só que foi bem, né? Arrumou um cartão com 30 minutos do segundo tempo. Foi bem, enganou bem.
Neymar domina bico da grande área. Pelo menos achou que enganou. Neymar para trás da bola pro Arão. Na direita essa bola. Muito alta, Igor Vinícius, domínio do lateral, tá cercado, tenta a finta, marca Samuel Lino, dentro, toca a bola para Neymar, entrada na grande área, tentou a primeira, Guilherme chuta, Neymar na área para Souza, devolveu Neymar, ponta esquerda de frente na meia-lua, para trás Igor Vinícius, para Neymar, bateu de voleio errado, caiu sentado, que lance bizonho, pensei que era o Lautaro, Varela ajeita, só que saiu a bola para ninguém de fundo, hein? Varela saiu em escanteio, defesa chegou aqui, tem tomando a frente, Luiz Araújo, vira pela ponta de Arrascaeta, Varela sai na entrada da grande área, o passe curtinho para Saul. Neymar tem ali uma de Lautaro Dias, né, Pereira? No voleio pareceu o Lautaro. Faltou o Lautaro lamentar o lance, assim como o Neymar lamentou o anterior. Tá todo mundo no mesmo barco nesse time do Santos e o Zé Ivaldo toma cartão amarelo agora. Faltava o Lautaro dar uma bronca nele, né, Zaidan? Só isso pra fechar, né? É. Tá vendo o que você fez? Presta atenção em mim, não é assim que faz, pô. É, você não viu o que eu fiz? Não faz igual, pô. E você é o Neymar, pô. Que isso? Quando já se viu você fazer isso? O cara que dá bronca no Neymar, quando tem razão, ele fica gigante, né, Zaidan? Fica. Mas é tudo resultado da condição. E não é falta de preparo. As pessoas às vezes confundem. O Neymar não tem mais. Não, ele tem preparo. Ele aguenta jogar 90 minutos. Mas ele perdeu algumas características físicas, né, são imprescindíveis para o jogo dele, a velocidade, a arrancada. Então, agora, o Vojvoda está fazendo certo, está colocando ele mais à frente, mas mesmo assim, um rendimento muito pequeno. O Gar domina para o Flamengo, do que domina, já enfia essa bola para a ponta esquerda para Samuel Lino, pelo meio Bruno Henrique, dispara pela ponta, Samuel Lino, tá na área, rolou, Arrascaeta, ganhou, bateu o brasão, deu um tapa, tiro do Bruno Henrique, bota para escanteio, Zé Ivaldo. De Arrascaeta faz o que quer, dá um rolinho, cruza, o brasão atento, tira a bola que seria para o Bruno Henrique fazer o gol, praticamente debaixo da trave, Paulo do Vale. E a reação do Zé Ivaldo meio desolado por ali, né, diz tudo a respeito desse momento do Santos pressionado pela equipe do Flamengo. Novo escanteio, vem bola na área do Peixe. 33 minutos do segundo tempo. 2-0 Flamengo, só 2-0, cobra o escanteio aqui. Samuel Lino para a grande área, Saul, Léo Pereira, lá dentro também Danilo. Escanteio Flamengo, Samuel Lino para a bola, levantou a primeira trave, descendo pequena área, Arão de cabeça, tira a bola, volta na canhota outra vez ainda, com Samuel Lino que toca na meia, recua para De Arrascaeta, colocou para a área, Léo Pereira só, cruzou pro gol, passou o Pulgar, tira Souza mal, vem na marcação Saul, estica a perna, comete a falta, Saul. Rapaz, ele deu um bicudo na gaiola do Lautaro. Se pega direito, o passarinho não ia piar por uma semana, PDV. É que pegou de raspão na portinha da gaiola, PDV. Exatamente, né? E foi ali um pé um pouco mais alto, acaba atingindo camisa 19 do Santos. Falta no campo de defesa do Peixe, mexe a equipe do Flamengo. Saindo Samuel Lino com a 16, e ó, quem é vivo sempre aparece. Everton Cebolinha com a 11 no Flamengo. Aí no Santos sai o Zé Rafael, entra o Tassiano. Sai o Barreal, entra o Lautaro Dias. No Flamengo, sai o De La Cruz, entra o Saul. Sai o Carrascal, entra Luiz Araújo e sai o Samuel Lino, entra o Everton Cebolinha. Acho que tem um pouco de diferença nos elencos aí, Zaidan. Você não acha? Não estou desconfiado, viu? Não, até por isso o Felipe Luiz é cobrado, né? Porque eles esperam mais futebol do Flamengo. O Flamengo está lá em cima, está na decisão da Libertadores, disputa o título brasileiro com o Palmeiras, mas poderia jogar mais do que tem jogado, né? Porque o elenco é muito bom. Para o padrão brasileiro, é um elenco formidável, né? E o lateral fala, pô, sai o Lino, entra o Cebolinha. É difícil a vida. Falta no meio pro Flamengo. De Arrascaeta tomou pancada, a arbitragem marca. Enquanto isso, você ouve o toque da Bandeirantes marcando, com Michel Lopes na mesa, com Caiane Martins na central técnica. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio do segundo tempo. Brasileirão, 33ª rodada. Flamengo 2, Santos 0, Pedro Coin. Daqui a pouco, às 8h30, tem Mirassol e Palmeiras no Campus Maia e também tem Fortaleza e Grêmio no Recuo errado, o Santos sai jogando mal por dentro. Vem Bruno Henrique, dominou, limpou o brasão com gol aberto, bateu, é gol!
Flamengo! O Santos dá o gol para Bruno Henrique, dá o gol para o atacante do Flamengo. 36 minutos do segundo tempo, numa saída ruim, Igor Vinícius recua, Zé Ivaldo não pega, Brazão sai desesperado, Bruno dribla Brazão e põe de pé esquerdo pra frente, pra dentro do gol, pra fazer o terceiro. Flamengo 3, Santos 0. Brazão não tem jeito, tá feito. 3-0 pro Flamengo, Paulo do Vale. Uma baita assistência do Igor Vinícius, jogador do Santos. Pois é, ele serve o Bruno Henrique. Será o gol da despedida? Faz ali o aviãozinho. Tá feliz da vida o capitão do Flamengo nesta noite no Maracanã. Amanhã, o julgamento que pode derrubar o efeito suspensivo de Bruno Henrique e talvez não jogue mais, pelo menos em solo brasileiro, em 2025. Mas enquanto está em campo, é importante, marca o 5º gol dele nesta Série A. E o Flamengo passa o carro no Santos, 3-0. Por enquanto, né? Por enquanto. Calma que tem jogo ainda. Pulgar do Miranda. Não, passa o carro que você quer dizer que já ganhou. Isso eu sei que entendi o que você quis dizer. O placar, calma que tem jogo ainda. Tem muito tempo para o Flamengo fazer muito mais. Neymar lançado, volta Saul para tomar com o time do Flamengo. Tira de cabeça, rebate na ponta João Schmidt. De cabeça Luiz Araújo, presentaço na ponta. Bom tempo, fecha aqui. Bom tempo para Neymar no meio de 3. Ele quase que perde a bola, recua. Toca Zé Ivaldo que vira base. Igor Vinícius que entrega a bola para Neymar. Tenta a finta, Saul bateu por baixo, comete a falta. Saul, jogo parado e o Neymar fica no chão. Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes. É um time amador contra um profissional. Flamengo 3, Santos 0 pela qualidade deles. Zaidan, por enquanto 3-0. E aí acontece algo muito parecido com aquele jogo Flamengo e Sport. Primeiro tempo do Flamengo foi assim, paradão, tal. A diferença é que o Sport conseguiu levar o 0-0 para o intervalo. O Santos já foi para o intervalo perdendo. Mas no segundo tempo, domínio é absoluto, né? É total, o Flamengo está marcando com mais força, está saindo com mais velocidade e encontra um Santos, claro, já muito próximo do desânimo, né? Está entregue. O time sabe que não vai conseguir reagir. Então, há essa semelhança entre os dois jogos. Também naquele jogo o Flamengo fez o placar no segundo tempo. Agora, já no primeiro ele fez 1-0, né? Com aquele gol meio acidental. Então a diferença foi enorme no segundo tempo. O primeiro tempo ainda teve jogo, o segundo não. Jogo inteiramente do Flamengo. Placar normalíssimo, Canhão. E no Santos, ó, vem aí Roleiser, 32 e Robinho Júnior, agora vai. Camisa 7. Pois é, com 3-0. O Flamengo também vai mexer mais 2 vezes pela movimentação. A gente já confirma as alterações que vão acontecer no Maracanã. Ó, saindo o camisa 10, Arrascaeta, para a entrada do camisa 30, Michael. Saindo também o camisa de número 5, Eric Pulgar, para a entrada do 52, Everton Araújo. Essas são as 2 alterações no Flamengo. No Peixe, então, o Robinho Júnior 7, o Roleiser 32, para a gente confirmar daqui a pouco quem sai aí na equipe do Peixe. Ó, saindo Neymar 10, para a entrada do Roleiser, com a 32 na equipe do Santos. E vamos ver, né, se sai o Guilherme para a entrada do Robinho, exatamente. Saindo o Guilherme 11 para a entrada do Robinho Júnior, então, com a 7. Mexidas, 3 no Flamengo, 2 no Santos, 40. Segundo tempo, Neymar está saindo ali, conversando com alguém no banco. Sorrisinho. Acho que ele não gostou de ser substituído. Não. Está conversando com um dos assistentes do Vojvoda. Mas por que não pode tirar? Não está jogando nada. Está só com o nome, Zé. Tem que tirar sim. Não, nada a ver. Nada a ver essa reação. Pelo que eu entendi, ele falou para me tirar. Talvez tenha sido me tirar agora, que não vai mudar nada. Talvez tenha sido nesse sentido. Né? Poderia tirar mais cedo. Nesse ponto também acho que o Vojvoda mais cedo. Devia tirar mais cedo. Mais cedo. Eu acho que a reclamação foi um pouco nesse sentido. Me tirar agora, foi o que eu entendi, né? Ó, o Santos, Lautaro tentou, Tassiano bateu pra fora! Tassiano chuta na marca do pênalti, um pênalti com bola rolando. Ela passou à esquerda do gol, perdeu a chance do gol de honra ao Santos.
Então, numa coisa a gente concorda. E olha que eu fico feliz em concordar com você. Porque você é um gênio. Devia tirar mais cedo, né, Zaidão, Neymar? Não estava fazendo nada em campo, jogando com o nome apenas, né, Zaidão? Nada. E outra coisa, você tem um jogador a menos, né? Na hora de tentar fazer a marcação, marcar a saída de bola. Porque ele estava ali andando, quando a bola chegava, aí ele corria e tal. Mas não... Se fosse o Neymar, aquele capaz de pegar a bola, driblar 4 e fazer o gol, perfeito. Não precisa correr muito. Mas não, ele não pode fazer isso mais. Então, já deveria ter sido substituído, né? E só uma palavrinha sobre a Arrascaeta, que foi substituído também. O Bielsa, que é um dos caras que mais entendem de futebol no mundo. O Bielsa, esse sim, é genial. O Bielsa, ele disse que o Arrascaeta está muito melhor agora, que no Flamengo, ele mesmo já não é nenhum menino, né? Mas que ele desenvolveu ao máximo o seu potencial, a sua qualidade, o posicionamento em campo, a participação no jogo. Elogiou, inclusive, o trabalho do Felipe Luiz com o Arrascaeta. E hoje, de novo, ele foi, mesmo tendo errado um pênalti, mas foi decisivo, né, Canhão? Realmente uma grande atuação, mais uma dele. Flamengo aperta para fazer 4-0. Ayrton Lucas dá o chapéu no Robinho Júnior. Volta Gabriel, bom tempo. Amassinha no peito, bota no chão. Pressionando, recua para Zé Ivaldo. Zé Ivaldo pelo meio. Roleiser dispara pela ponta. Guilherme pede, domina Roleiser. Acha Souza aberto, lateral vai na jogada com Varela. Souza tenta a finta, ganhou do Varela. Vai no fundo agarrado pela camisa para o Luiz Araújo. Falta. Tem que ter cartão para o Luiz Araújo ou não? Só a bronca e a falta marcada para o time do Santos bater aqui na meia esquerda. E mais uma troca no Flamengo agora, quem vem aí? Saindo camisa 6, o Ayrton Lucas, para a entrada do 17, Vinha. Tá rodando o elenco um pouquinho, alguns jogadores estavam um pouco sumidos aí, agora saindo o Ayrton Lucas, entrando o Vinha, 17 na equipe do Flamengo. Quando pega um jogo fácil assim, quando não joga contra um adversário razoável, que o Santos é muito ruim, tem que trocar, vai trocando, entra lá um pouquinho, vai. Para desenferrujar. Professor, posso entrar? Pode, meu filho, vai lá. Santos tem falta, bola para a ponta, Roleiser cruzou para a grande área, defesa atira, a bola voltou para a direita ainda, Gabriel, bom tempo. Já driblou no fundo, Michael, cruzou, vai desviada, de primeira bateu Robinho, no travessão, na área está sendo cabeceia para trás, voltou, rebote atrás, tocou para o gol, bom tempo, é gol! Gol! Peixe! Gabriel, bom tempo! Pegando a sobra aqui na direita, dentro da grande área. Manda de primeira no canto. Após um canhão do menino Robinho, que o travessão defendeu. Ela vai pro outro lado. E o bom tempo tá voltando e bota pra dentro do gol. Pra fazer o gol de honra pro Peixe. 42,5 segundo tempo. É o gol do Santos do Maracanã para diminuir o vexame. 3-1 Flamengo. O Rossi não tem jeito, tá feito. O Rossi estava lá assistindo o jogo, estava até com frio. 3-1, belíssimo gol do bom tempo. E que pancada que acertou no travessão o Robinho Júnior, hein, Paulo do Vale? Ora, Canhão. O Santos diminui depois que o Neymar deixa o jogo. Bom tempo. Que entrou também na segunda etapa. No bom chute do Robinho que explodiu no travessão. A zaga do Flamengo não conseguiu cortar. E o Peixe diminui. Por aqui, o gol de honra do Santos, 3-1 Flamengo. Diminui o Santos, 3-1, gol do bom tempo na jogada que teve Robinho Júnior participando também. Cláudio Zaidan para diminuir o vexame. 3-1 Flamengo, belo gol do bom tempo, Zaidan. Eu não vou ser oportunista aqui, ele fez o gol, mas, há quantos jogos, né, a gente tá dizendo, bom tempo tem de ser titular, bom tempo tem de ser titular. E agora, veja lá, Canhão, o Flamengo tem a bola, você tem os caras do Santos todos fazendo a marcação em cima, o que não acontecia, o Neymar não consegue fazer isso, né? Os caras não jogam um terço do que ele jogou, mas e o Santos ataca, Robinho Júnior bateu, Rossi soltou, tá saindo pra trás, Lautaro Dias tocou, é gol! Gol! Lautaro Dias! É gol do Peixe, o segundo no Maracanã!
Maracanã. Lautaro aparece livre na cara do Rossi depois dele soltar para trás o chute do Roleiser. Lautaro manda para dentro para fazer o segundo gol. O Santos marca 3-2 pro Flamengo. As mexidas deram certo. Neymar saiu, o time melhorou. O Santos faz o segundo. 3-2 pro Flamengo. Rossi não tem jeito, tá feito. Ó o Peixe acordando no final, Paulo do Vale. Ora, Rogério Assis. Depois da saída de Neymar, o Santos se recoloca no jogo com os atletas que entraram no segundo tempo. E aí o Roleiser foi inteligente, né? Depois do rebote do Rossi, ele viu que o Lautaro estava numa boa condição apenas para empurrar para o fundo das redes. O Peixe está no jogo, vamos até 53. Tassiano colocou na grande área, a bola volta de cabeça para trás. Saul volta a bola pro Rossi. Zaidan, eu vou repetir aquilo que a gente falou quanto a Vojvoda tirar Neymar. Acho que se ele tirasse antes, o Santos teria mais chances, porque sem ele o time melhorou muito, Zaidan. E passou a marcar a série de bola do Flamengo, né? É verdade que o Felipe falou, bom, o jogo já tá resolvido, né? E eu vou fazer uma porção de mudanças. E o time ficou meio desorganizado com essas mudanças. E outra coisa, pra mim, essa aqui é uma opinião pessoal, não quer dizer que eu tô certo, mas pra mim os dois melhores goleiros do campeonato são o Rossi e o Walter. E o Walter do Mirassol. O Rossi é um grande goleiro. Acho até que deveria ser o reserva do Emiliano na seleção argentina. Mas nessa aí ele foi mal, né? Ele faz um movimento errado, mesmo tendo um jogador do Santos ali. A bola até que ele poderia defender ou espalmar de outra maneira, com mais força. Acabou colocando no pé do jogador do Santos. Mas o Santos mudou a atitude. O Santos está correndo e marcando a série de bola do Flamengo. Cebolinha na esquerda com o Flamengo para tentar ganhar na área. Prensou a defesa. Escanteio o Flamengo, PDV na canhota. Tenta se recuperar, né? Tomou um susto agora o Flamengo depois das mudanças. Escanteio, Cebolinha fez a jogada e tá por ali também para fazer a cobrança do escanteio. O jogo vai até 53, 48. Cebolinha cobra curto o escanteio, recebe de volta essa bola para a ponta esquerda. Cebolinha já entortou o primeiro, o segundo, levantou direto, segunda trave de cabeça, atira Souza. Ele vai atrás da bola, pega o rebate pela ponta, Michael. A defesa tira, rebatida, volta fora da grande área, Luiz Araújo cabeceia. Vira a bola, Everton Araújo no meio campo, ele devolve a bola, mais atrás no meio ainda, Danilo, enfia para a direita, a bola na fogueira, Souza se antecipa, chuta, ela bate na barriga do Everton Araújo, Michael, rebote, toma a frente, vem Flamengo, domina, dá no fundo, a Luiz Araújo com quase 49, 3-2, Flamengo estava 3-0, Neymar saiu e o Santos melhorou fazendo 2 gols, Luiz Araújo na direita, prende a jogada, sai do Tassiano, recua, Saul, linha de fundo, Everton Araújo domina, na área, rolou para trás, cortou Zé Ivaldo, tira, completa atrás, João Schmidt, a bola volta na direita, Lautaro chega por aqui, escorrega, cai sentado, Vinha, sobra a volta pro Peixe, Igor Vinícius aos 49, toca para Roleiser, volta esse passe na meia direita, para pretensão por dentro, bom tempo, Roleiser, vira na esquerda, Souza, ó o 3-3 pintando, Souza, o primeiro, limpou, chutou, bate na marcação espirrada, bate nele de volta, fica para Robinho Júnior, domina o menino lado esquerdo, Varela para cima dele, Robinho, de primeira recua, toca atrás ainda pelo meio do campo, 49-30, o Peixe reagiu, 3-2 Flamengo, Robinho, linha de fundo, Souza pede a jogada, pede a falta, não houve a falta, a bola volta pro Flamengo, toca pela ponta, Cebolinha já vira o passe, segue caído o jogador do Peixe, o jogo tá rolando, o Flamengo vem com ela pelo meio do campo, puxa Luiz Araújo, dá Bruno Henrique, Brazão não sai, vem Zé Ivaldo no ombro, carrinho do Bruno, deixou o pé pro baixo, falta do Bruno Henrique em cima do Zé Ivaldo, é falta pro Santos bater com quase 50, na sequência tem Mirassol e Palmeiras, Ulisses Costa comanda, a alteração do Santos, a última do jogo do Peixe, Paulo do Vale. Sai Souza, 33, entra Escobar, 31. 50 minutos mais 3 para terminar a partida no Maracanã com 3-2 Flamengo. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Falta marcada para cobrança o Santos com Zé Ivaldo. Vai fazer a batida. Está em cima dele Bruno Henrique, mas a autorização da arbitragem para a cobrança dessa falta. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simulie em consórciovw.com.br. Consulte condições. Peixe reclama que há mais um minutinho de acréscimos. 50 minutos e meio no estádio do Maracanã. E tem que dar mesmo, né, Zaida? Com essas paralisações. Não, o jogo tá parado.
e o jogo tá parado por decisão dele. Ele tava conversando ali com o quarto árbitro e tal. Tem de acrescentar 1 minuto. E a 9, lógico. 51 agora, o Peixe joga errado para variar, de novo essa bola na ponta, Michael, chapela Igor Vinícius, Michael, Igor colocou o pé na bola, na falta, diz a arbitragem, estava do lado, Sábio Pereira Sampaio, ele para marcar a falta, pro Flamengo aos 51 minutos de jogo, Paulo do Vale. É tudo que precisa e tudo que quer o Flamengo neste momento, que se vê pressionado, né, e o Michael foi inteligente, né, ele chama a jogada, chama a falta, o Igor Vinícius vai na dele, calça por ali, e o Flamengo agora para dar uma aliviada, né? Pelo menos para manter o Santos distante do ataque. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. 8h28 da noite. Em instantes, Ulisses Costa vem para comandar. Mirassol e Palmeiras em Mirassol, tem falta, bico da grande área na esquerda para o Flamengo. Luiz Araújo, Everton, Cebolinha. Só rolou Luiz Araújo para o Cebolinha aos 52, mais um para acabar o jogo, 3-2 Flamengo. Cebolinha dá Luiz Araújo no fundo, Igor Vinícius vai na bola e comete nova falta. Tudo que queria o Flamengo faz Igor Vinícius, Paulo do Vale. O Igor Vinícius deu até assistência hoje para o time do Flamengo, né? Tá ali de alguma forma fazendo tudo que o flamenguista deseja. Falta marcada na esquerda. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Para cobrança de falta, o Flamengo, Cebolinha só pisa. Luiz Araújo para Cebolinha de volta. Schmidt em cima. Chama para frente a Everton, Cebolinha. Colocou para a área, a bola Arão de cabeça, rebate. Ela cai fora da grande área. Everton Araújo tira. Dá no peito do Bruno Henrique. De costas pro gol, girou. Zé Ivaldo chegou, tocou para fora. Escanteio. Chegamos a 53, escanteio, acho que vai dar tempo de bater ou não vai, PDV? Pelo jeitão vai, né? Vai, parece que sim, torcedor do Flamengo canta, incentiva o Flamengo prestes a confirmar mais uma vitória. 53 minutos, ninguém do Flamengo na grande área, ninguém mesmo. Para cobrar o Cebolinha não há tempo, pega a bola, Sábio Pereira Sampaio e apita. Maracanã termina, Flamengo 3, Santos 2, o melhor do jogo. O craque do jogo.